Começa mais um GigaCast, onde a gente fala sobre os cortes e caminho do empreendedorismo para você conseguir ter mais resultado cada vez tendo menos trabalho. Hoje a gente tem um convidado aqui que eu particularmente sou muito fã. É uma pessoa que eu fiquei amiga de LinkedIn. Que é um negócio, pô, que não acontece com muita frequência, mas, pô, ficamos muito amigos. E, pô, desde esse momento, cara, é um cara que me ensina muito, é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Talvez a melhor pessoa que eu já conheci aqui no Brasil em questão de vender pra SMB. E, cara, o cara tem um negócio muito legal, vendeu esse negócio pra Local Web. E, cara, ele, apesar de tudo isso, é uma pessoa extremamente humilde, um cara muito gente boa, todo mundo que conhece ele gosta muito dele. Então, queria trazer aqui pra vocês hoje Pedro Rabelo da Bag. Fala, galera. Ficou até sem graça com essa apresentação, né? Ele manda bem, né? Fiquei emocionado. Quem diria que aquele direct no LinkedIn lá que a gente começou a ficar amigo, né? Acho que era um post seu que eu pedi Foi. Aquele post de como captar e tal. Virou essa amizade tão boa aí. Não, e aí, pô, tipo, ele pediu só pra me fofoca, porque o cara mancha mais do que eu, tá ligado? Aquela parte lá, tô aprendendo ainda. Mano, como foi essa história aí? Isso já é um bom pé, né? Na história do nosso episódio hoje. Como é que foi esse post? Era um post sobre captação? Ele contando lá que ele fazia as piadinhas lá e que captou milhões de dólares. Eu falei, caralho, comecei a dar stand-up comedy depois, tá ligado? Eu apelei pra caramba no post, cara. Eu mandei assim, tipo... Mano, não lembro, um bagulho, tipo, captei 18 milhões no PPT. Tipo... Só contando piada, tipo isso. Era uma headline mó chamativa, assim, eu contava a historinha e tal. Aí eu falei assim, quem quiser ver como é que eu fiz essa parada, pô, comenta aí que eu vou mandar o doc pra vocês. Aí, tipo, é um doc que eu conto, na moral, como é que foi o processo e tal, como que foi a história de eu levantar o dinheiro e como que é o processo que eu acredito. E a gente até pode falar aqui se quiser, inclusive. E uma coisa legal foi que eu acho que eu ajudei a ser... Foi um post viral, que eu mandei pra mais um tanto de gente. Eu acho que não tem E aí a galera foi... Eu sabia dessa parte. O Rafael que tá aqui de ouvinte aí também achou da hora o post. Eu lembro que na época a gente... Mano, o Ale, ele é cheio dos documentos, mano. Ele escreve várias paradas, filosofias interessantes. Né? Cara, porque eu sou um viciadinho em atenção, né, cara? Por isso que a gente tem um podcast, né? Meu sonho é ser LinkedIn famous, tá ligado? Quer dizer. E aí eu acho que você conhecia o Bag, porque a gente já tinha um público semelhante antes, né? Não, a gente tinha o bagulho do Smart Like lá, né, mano? E aí o Bag, tipo, ficava socando anúncio. E a proposta do Bag, se me corrija se eu estiver enganado, no começo era, tipo, pegar o perfil do Instagram e automaticamente criar um site. Era exatamente isso. Pro cara, né? Antes de ter um Instagram Shopping, essas paradas. Inclusive o cara fazia... Contando aqui rapidinho, o Bag, quando a gente criou lá no início... Quando criou? Foi em 2017, quando lançou. Basicamente, eu via que tinha Instagram, e na época eu acho que não tinha nem link na bio, assim, era bem... Pois, então, basicamente, entrava, o cara fazia o login via Instagram, puxava as fotos, e a partir das fotos ele colocava o produto. Eu era bem noob, assim, de startup. Eu tava na faculdade ainda, fazendo engenharia civil. Tem quantos anos agora? Não sei. Agora eu tô com 29. 29. Tá novo, né? Pô, você começou cedo a Bag, então? Comecei com 23. Ah, é? Saindo da faculdade. Não, nem tava. Fiquei uns 2 anos na faculdade. Tanto que eu tinha feito intercâmbio antes. Morei 2 anos na Alemanha. Então eu tinha adiado 2 anos. E eu ainda tomei um pau no último. E foi lá que você virou ruivo? Tipo isso, velho. Eu ia perguntar também. Acho que foi na Irlanda, assim. Pergunta mongológica. Pô, e aí você estava na faculdade. Conta aí como é que foi tua jornada da epifania, cara. Você estava na faculdade lá, aleatoriamente... Cara, comecei por despertar essa vontade de ter alguma empresa de tecnologia. E aí eu entrei na faculdade. A primeira ideia minha era criar uma coisa de eventos. Eu acho que, tipo, eu via que... Eu já tinha lá em BH tinha o... Como é que chama? O Simpla. Uhum. Só que o Simpla focava muito em festa. Eu falei, velho, vou pegar as casas noturnas e vou começar a vender ingresso. Eu tinha 18 anos quando isso. Aí eu chamei um amigo meu na época de faculdade, falei, vamos montar esse negócio? Aí eu fui e fechei com quase todas as baladas de BH que eu gostava. Sem ter produto? Sem ter produto. Arranjei uns caras na Unicamp pra codar. Que é meio viajado, né, cara? Você nem tem um produto, aí você chega em todas as nights e fala assim, e aí, quer comprar meu bagulho? É que, mano, eu era bom. Eu fiz uma caixa com champanhe, descobri quem eram os donos, mandava pra certeza que o Pedrão era baladeiro, mano. Ele ia nas baladas todas, já ficava amigo dos caras. Quem é de BH deve conhecer Chalezinho, na época tinha uns 5, Major. Eu dei um jeito de chegar nesses caras, os caras meio que falaram, lança um aí, faz uma festa, se der certo a gente faz. Mas a pergunta que não quer calar, você era comprador de camarote, não? Não, quase nunca. Mas assim, porque eu não tinha tanta grana na época, né? Mas assim, pra poder comprar camarote. Mas tinha um esquema que a gente fazia lá, que às vezes juntava todos os brothers, meiava um camarote, você ganhava um cartão VIP. Era tipo um jeito de hackear o sistema pra você virar VIP de balada. É que, mano, camarote é o primeiro networking que existe na vida, né? É o primeiro evento de conhecer pessoas. A gente tinha um esquema numa balada principal lá, que se você gastasse, sei lá, 10 mil reais em um mês, você ganhava um cartão que te dava outras coisas. O que a gente fazia? Juntava 20 amigos e cada hora entrava um. Então a gente tinha um jeito de burlar o sistema lá, que você furava a fila, fazia os caramba tudo. E aí, como foi essa ideia? O que deu dela? Aí eu fiz essa ideia e um cara falou, mano, uma balada lá de BH, hoje nem existe mais, chamava 5. Era uma balada bem top. Falou, cara,
topou fazer aqui. Quer lançar aqui? Então vamos lançar. Você tem a festa. Fechei na época Matheus Verdelho. Até hoje os caras eram DJ começando a ficar famoso aí na época. E aí eu achei os caras de Campinas e falei, mano, tem que fazer essa coisa. O cara, beleza, tá pronto, um mês antes. Sussa. Aí eu falei, beleza. Chegou no dia, velho. O pau nem funcionava. Primeiro que a gente já desistiu da ideia de vender, que ia demorar. Falei, vamos fazer só a confirmação, então, sei lá o quê. Beleza, um MVPzinho. Até isso deu pau, velho. Não dava no dia, foi uma confusão, quebrou tudo. E a festa... E quem programou a parada? Eram os caras da Unicamp lá. Vou citar o nome. Você achou uns aleatórios? Tinha um amigo meu que tinha pra Unicamp e o irmão dele fazia engenharia de computação lá. Aí eram uns caras que trabalhavam na Movile lá e tal. Mas aí o que rolou? Aí eu fiz esse evento, velho, deu hiper errado a parte tecnológica, assim. Foi até meio vexame, assim, tudo não funcionava nada. Mas, mano, aprendizado também, né? Você queimou, né? Viveu essa experiência. Eu acho que eu aprendi que... Mas aí, dropou a parada ou Aí o que rolou? Aí fizemos uma festa, a festa foi top. Foi jogador do Cruzeiro, Dedé, Lucas Silva. Que massa, cara. Foi uma festa massa, mas fracasso de tecnologia. Aí Na meu época, sócio... o jogador do Cruzeiro era mais moral do que hoje, né? Era 2013. 2012? Respeito o Cruzeiro, cara. Mano, Torcida 2012, cruzeirense aí que tá em casa. É, gigante. A gente era Voltou campeão pra primeira brasileiro. divisão, né? Acho que voltou, cara. Nesse ano a gente foi campeão brasileiro. Ah, tu é cruzeirense? Sou cruzeirense. Ficou ofendido. Mas eu entendo que tá complicado. Não tá na melhor Desde fase, 2017 pra cá eu dei uma diminuída. É que nós é Flamengo aqui, né? Né? Mas você não conta pra ninguém. Mais caladinho. Aí, isso foi meio caótico na época. O meu sócio da época falou, mano, não quero mexer mais com isso nem fudendo de tecnologia, vou mexer com construção civil mesmo, que era da engenharia civil. Os caras que eram devs sumiram. Aí eu falei, já que tá isso também, eu vou de intercâmbio Ciência Sem Fronteira. Eu tinha passado na prova lá pra Alemanha, fui pra Alemanha. Só pra fazer uma pergunta aqui também, você falou da França, mas isso da França acabou não indo, era intercâmbio porque antes da faculdade. Eu era bom de escola, eu apliquei pra um programa lá da faculdade de Lyon. Tem acho que era a segunda melhor da França lá de tecnologia. Você mandava bem na faculdade, era umas notas boas? Na escola. Ah, na escola? Na escola eu era bem bom, passei tudo. E na facul? Na facul, os primeiros 2 anos antes de ir pra coisa eu fui bem. Depois descobriu que estudar não tava com nada. Depois eu não estudava nada, eu estudava um dia antes da prova pra passar. É. Eu não tomava muito pau, não. Tomei um pau na última matéria, no último semestre, que eu ainda desconfio que o professor ficou meio bolado que eu tava faltando e que não deixou ver a última prova, inclusive. Mas, mano, nós dois não somos parâmetro pra nada, né? Os dois nem terminaram, mano. Não, mas o Renezão tá metendo louco Mas você não aqui. terminou. É uma coisa que aquele vídeo, não sei se você já viu, o cara não terminar em Stanford. É diferente do cara né? que tá Não em qualquer... terminava, cara. Mano, você não terminou, mas terminou em Stanford. Agora, pô, não terminar a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e foda-se, tá ligado? É só, tipo, tomou umas bombas lá e... Para com isso. Mas, mano, uma parada interessante sobre a França, o meu irmão fez Polytechnique, sabe? Eu fiz, Era Lyon, junto, é tudo parecido o programa mesmo, né? Eu acho. Que eu fazia 2 anos lá, 2 anos em qualquer lugar do mundo. Eu não sei se ele fez desse, que era um meio diploma sanduíche. Sanduíche, E aí você ia fazer 2 intercâmbios na faculdade. Fez faculdade pra viajar. Aí, o da França lá, era hiper legal. Mas na época meus pais não... Meu pai, em especial, meu pai começou também a empreender... tinha dificuldade financeira na época, montou empresa e tal. Eu admirava muito ele. Falei, vou ficar aqui, vai ver, eu faço algum negócio... Acho que foi uma boa influência, né? A empresa dele é de quê? Ele começou com engenharia, mas depois ele foi para a área de tecnologia. Ele começou numa fábrica de software lá no inicinho, na época de Microsoft, era TBA, chamava TBA, prestava serviço relacionado à Microsoft. Aí depois bacana, ele montou uma... É tipo consultoria de implementação, assim? Na época era fazer software mesmo para empresas, geral, e era isso mais lá em BH. Década de 90. Né? Tinha uma mulher que era casada com meu tio, que acho que foi a primeira representante da Microsoft no Brasil, exclusiva. E aí ela puxou meu pai para abrir a filial em Minas. Então foi mais ou menos isso. Aí foi aí que eu acho que eu descobri um pouco de gostar de Bill Gates, essas coisas assim, porque... Sempre foi uma referência pro teu pai, né? Na época meu pai trabalhava com isso, eu via isso e achava da hora, né? Mano, e como foi até isso pra você, assim, vendo ele, tipo, entrar nessa ideia nova, entrar nesse projeto novo, né? Que, tipo, ele não trabalhava necessariamente com isso ainda antes, né? É um negócio que eu sempre gostei. Falo que eu tive essa sorte em casa, né? Poder... eu vi meu pai... começou pequenininho, né? Começou com um negócio. Ainda ele não teve uma empresa que chegou a ser gigante, mas eu vi ele fazendo negócio. Ele é um cara que gosta de fazer negócio. Comprar lote, vender lote. Conhecido roleiro, né? Cara desenrolado, né? Exato. Aí eu gostava desse negócio de ter convivência, assim, com bolar negócio. Né? Então acho que talvez é uma inspiração aí que eu sempre tive. E aí depois, por final, ele montou uma empresa de tecnologia que era de forense, pós-crime digital. Esse negócio de Israel, que é um software, assim, que se... fazia isso. E ele saiu um pouco. Agora a empresa explodiu. Ele brinca que o problema não era ele que estava atrapalhando. Mas a empresa hoje chama TechBiz. Tá gigante. Mas ele saiu antes dela dar esse boomzão aí.
Hoje ele tá mexendo só com... Mas e aí, tipo, e aí você começou esse negócio do evento, deu errado o primeiro negócio, você dropou, você continuou tentando, como é que foi? Foi, aí daí eu fui pra Alemanha, lá eu tive a ideia do bag. Só que na época eu não tava esse negócio de achar outro amigo que programasse, né? Eu tava nessa época de CTO, procurando um CTO. Voltei pro Brasil, e um amigo que eu fiz lá no intercâmbio falou, cara, tem uns programas de empreendedorismo, quer fazer comigo? Eu participei, aí um dia eu cheguei pra ele e falei, as ideias que a gente estava trabalhando na época lá, eu não sei se tem tanto futuro, mas tem uma aqui que eu acho que tinha um potencial, que é a gente focar em vendas online por rede social. Na época, olha que engraçado, hoje falam muito de social commerce, né? Eu falava na época, eu falei, vamos criar um social marketplace. Inventei esse termo. Eu lembro até que a primeira vez que eu fui apresentar para investidora, né, nesses eventos, assim, era até o João Kepler falou, que termo é esse tal? Faz um negócio que todo mundo entende. Social marketplace. Cria um termo aí que alguém entende pra você falar o que você está fazendo. E aí eu criei era um marketplace que puxava foto do Instagram e o diferencial era que se o comprador... Vamos fazer uma pausa aqui. Você fez um pitch pro João Kepler nessa época? Logo que eu comecei, eu fiz lá no Gramado Summit. A gente entrou e se inscreveu. Foi o primeiro Gramado Summit que eu fui, 2017. E você se inscreveu lá no Pitch Competition? Mano, Caraca, bro, que pesadelo, cara. Velho, é muito engraçado. Eu tenho um vídeo disso, um dia eu vou te mostrar. Aí eu falando 4 minutos, aí o cara fala assim... Não entendi nada que você falou, tipo assim. Caralho, que dor de cabeça. Aí eu falei, puxa vida, esse negócio não entendeu nada. O João Kepler foi hiper simpático, fala que foi um feedback, mas ele falou, cara, você tá pondo um tanto de coisa que eu não tô entendendo muito claramente o que você faz, será? E eu realmente tinha dificuldade disso. Esse negócio de falar e vender, eu fui desenvolvendo ao longo do bag. Porque a verdade é que eu montei startup sem saber nada. Eu não sabia nada de vendas, nada de CS, nada de nada. Vocês consideram um cara introvertido, mano? Não, assim, aprendi a Você desenrolado ali. Eu sou um cara que eu acho que se fosse naturalmente eu seria um cara tímido, mas que aprendi a fazer amizade fácil. Porque fiz esses intercâmbios, meu pai brincava disso, falou, faz amizade com uns amigos do lado, falou, faz a conversa aí. Então eu sempre tive a facilidade de puxar a primeira conversa. Então, a vida ensinou a ser desenrolado, né? Cara, exato. pergunta honesta aqui, tá? Quem você prefere no seu cap table? João Kepler ou João Kleber? Para tudo! De falar que dependendo dá pra você usar os dois, né? Um pra investimento em startup e outro pra ser seu garoto propaganda, assim. Isso aí. Boa resposta. A gente que vende pra SMB, então, o cara tem resposta. Com certeza. Eu pergunto porque uma vez rodou esse meme no WhatsApp, tá ligado? Os caras mandaram essa. Eu já vi até ele brincando disso também, né? E aí, quando a gente montou a startup, que era o Marketplace, eu não sabia nada de produto, nada de tecnologia, nada de vendas, e aí deu tudo errado. Primeiro que a gente contratou fábrica de software para começar, depois de fazer um CTO, então deu... E aí, fala aí de contratar fábrica de software, cara. É um erro que todo mundo comete, né, cara? Não pode fazer isso, né? Primeiro que o cara Não vai te faz sentido. cobrar, você não sabe, não tá construindo algo seu, muito provavelmente você vai jogar fora. Cara, eu nunca ouvi um caso que deu certo. Eu acho que também nunca ouvi. Nem eu, mano. E eu já vi, tipo, mais de 10 que deram errado, assim. Foi horrível, assim. Aí de novo, mesma coisa, a gente conseguiu. A ideia era boa. O que era a ideia? Cria um marketplace, puxa as fotos do Instagram, você cadastra o produto. Se você, comprador, entra no marketplace, tivesse algum produto que você já curtiu no Instagram, aparecia pra você. Massa. Eu vendi isso muito fácil. Tipo, olha, eu chegava na loja e falava, curti essa foto sua. Entrava aqui, aparecia o produto pronto para comprar. Problema, eu não entendia nada de growth mesmo, né? Então, o que era o problema? O que ferrava? A maioria das pessoas tinham que baixar o aplicativo. Quando baixava, não tinha nada que ela tinha curtido que já era loja cadastrada, não aparecia nada, o negócio não tinha um viral loop, né, que o pessoal chama. Então, assim, o produto não ia para frente, nem de jeito nenhum. E nessa época a gente ainda não sabia fazer marketing, não sabia fazer ads, então era muito difícil pôr cliente, muito difícil pôr lojista. Era tudo muito manual. Quanto custava? Custava nada, era comissão, sei lá, 10%. Então eu não comissão faturava. na venda. Então eu aprendi startup, não foi nem... Comecei, nem lia tanto, assim. Comecei a pegar até o que estudar, onde estudar, enquanto o jogo estava rolando. E a gente ia queimando, a gente tinha 200 mil para começar, que juntou família aí por aí. E aí, velho, o que rolou? Chegou... Cara, mas pode falar só, me interrompendo exatamente isso aí que você falou. Eu acho que, cara, esse caso que você tá falando é melhor do que a maioria dos casos, que é os caras que ficam assim, não, vou fazer uma startup. Aí vai lá, lê um livro, lê 2 livros, lê 3 livros, 5 livros, 10 livros, cara. E aí não faz a parada, tá ligado? Mas tá metendo a cara Mano, no final. Você foi o contrário, você só chegou lá, meteu o louco e depois falou assim, cara, tô fazendo merda, deixa eu ver como que as pessoas fazem o certo. O Bag é uma startup muito raiz, assim, porque, tipo, não tinha... Eu fico imaginando que deve ser talvez um pouco quando o pessoal fazia antes. Primeiro que a gente nunca foi VC-back, nunca peguei dinheiro de VC. E aí eu peguei da família, que fez esse dinheiro. Aí o que era o negócio? 200 mil também, né, mano? Isso com orgulho... Começou lean, né? Sem orgulho... Olhando pra trás, teria pegado se você pudesse? Eu falo muito, o Pedro daquela época não conseguiria fazer diferente, entendeu?
Se for, não é o certo, mas eu falo que você não pode analisar você no passado sendo você hoje. Exato. Você Eu era um menino que estava na escola, que nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, conhecia ninguém. conhecia ninguém, em Belo Horizonte que Sabia não, de nada. que tem muita coisa. Nem mas entendia é um da ecossistema. cena de Venture Capital, né? Nem da cena de startup, cara. Em BH eu não sabia direito, sei lá, fui descobrir Hotmart depois lá, nem sabia. BH, apesar de ter muitas empresas, tinha uma época, não é tão perto assim, não tem um rolê do Gigabyte Aí, igual ó. tem lá, que junta Já a galera. falando do né? Gigabyte aí, você, se tiver interesse, coloca aí o nome na planilha no formulário. Já tá Exato. aí no link da descrição, você vai poder ver. E o Gigabyte, explicando novamente, é o evento que a gente faz aqui no São Paulo para democratizar o acesso ao mercado de Venture Capital, que é onde você vai, conhece vários empreendedores, cria esse relacionamento, alguns são anjos, também tem alguns VCs lá, e lá você tem a Investidores. oportunidade de conhecer as pessoas, não num ambiente predador, né? Que é, por exemplo, a sala do escritório do VC, onde o VC é o monstrão e você tá ali tentando ganhar a aprovação dele, mas um ambiente social, onde, pô, todo mundo ali é visto como uma pessoa maneira. E aí, pô, se você se inscreve lá, você pode ir fazendo passar pelo processo e poder colar nesse rolê com nós. Então tá feita a propaganda, vamos continuar. Evento muito legal. É, esse evento é realmente transformador, assim, conheci muita gente legal, meus melhores amigos de São Paulo conheci lá. Ai, que tudo. Inclusive, 2 aqui estão aqui me presente. entrevistando. Mas aí, o que rolou? Aí eu montei esse primeiro ano, a gente não conseguia vender, não conseguia rodar, o produto era ruim, tecnologia... Eu tinha acabado de colocar um sócio para tentar organizar os freela. Eu quero tentar entender essa parte aí também da Soft House, mano. Que foi tipo, quando é que você viu que não dava e que você decidiu chamar a galera pra dentro, um CTO? Eu chamei primeiro um CTO, tipo, em maio, assim. Eu comecei em janeiro, em maio entrou um CTO que virou sócio, a gente fez um vest com ele, pra primeiro, tipo, organizar o que os caras estavam fazendo antes mesmo de pensar em contratar alguém. Então, assim, primeiro 1 ano a gente ficou assim ainda. Pra, tipo, pelo menos ter alguma coisa de pé pra eu tentar vender alguma coisa que até dinheiro eu tinha pouco pra contratar, assim, tanto. Então, o que a gente pegou? E a Software House ainda era uma barata, velho. O cara fazia estagiário com a gente. Era tipo assim, um Software House estagiário, sou muito grato aos caras. Hoje eles têm até um startup legal. Mas assim, eles também estavam começando e a gente tinha pouca Aprendendo, né? verba. Levantando. Foi 2 pessoas meio perdidas se achando. E tipo, o que você tá falando é que o problema não era eles, o problema Não era o era modelo. eles. Só que tipo, não dá pra fazer assim. Não dá. E eles largaram esse modelo de software house também. Largaram. Hoje Então é ruim pra eles, é ruim pra todo mundo, né? é pra todo mundo. Os caras ganham Então, cara, pouco. tá fazendo startup, cara. Tipo, Não faz isso. Tá pensando em pegar uma software house e não pega, tá ligado? Você não tem capacidade de trazer um CTO ou um head de tecnologia. Talvez você não deveria estar pensando em fazer startup agora. Mas, cara, mas faz ao uma mesmo empresa- tempo, uma parada que é muito importante hoje no setor também é que existem muitas ferramentas que dá pra você começar No code, sem né? nem ter código, sem nem precisar ter um É. CTO, um desenvolvedor. Então você começa dessa forma, você vai botando seu produto na frente dos clientes, você vai aprendendo, depois você vai pensando em contratar alguém se você não tiver alguém técnico desde o dia 1, né? Perfeito. Exato. Tipo, pô, por que você vai fazer uma empresa de tecnologia se você nem consegue programar a parada, tá ligado? Tipo, faz uma outra empresa primeiro, Exato. que não precisa ser de tecnologia, e aí depois você junta uma grana e você contrata esse Ou trabalha numa startup, né? Aprende como é que funciona, vê. Ou cola um gigabyte, pô, aprende a levantar uma grana, levanta um investimento, tá ligado? Exato. Lê o post do Ali lá pra começar. É isso aí. Mas aí o que rolou? Aí esse primeiro ano a gente ficou primeiro apanhando com tecnologia, mas tinha um negócio da solução que o pessoal gostava, que era o seguinte: os lojistas, muitos não tinham site, a grande maioria, até lojista grande. A gente tinha alguns lojistas maiores que tinham site, mas a maioria não tinha. E aí um negócio que eles falaram, Pedro, eu gosto muito de um negócio aqui da Bag. Que a Bag ela é pelo aplicativo. Então, pro lojista cadastrar os produtos, ele cadastrava pelo aplicativo. Ele falava, isso é muito bom, é muito fácil, que eu monto um mini site marketplace top. Só que eu não gosto, que é um marketplace. Então, o que isso atrapalha? Atrapalha o fato que eu tô junto com um tanto de gente. Então, eu não quero divulgar você. Porque você não... Por que eu vou divulgar um cara que ainda tem vários outros concorrentes? Não faz Sim. sentido. Aí eu pensei na época, eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou fazer o marketplace e eu vou dar de bônus pro cara um mini site, que é um catálogo. Porque aí o cara cadastra, ele divulga só o catálogo. E aí quando ele divulga o catálogo, ele faz a venda para a base dele. E ao mesmo tempo eu vou estar colocando produto. Quando eu tiver mais produto, eu consigo rodar o negócio. Eu ia fazer o primeiro viral, assim. E aí também com outros filas eu subi esse primeiro catálogo. Lançou em dezembro. Esse produtinho do catálogo. É. E a galera adorou. E aí fez as primeiras vendas. Aí tinha umas 3 lojistas lá que começaram a vender. O pessoal queria só pra poder ter o catálogo, a vitrine deles ali, um Colocava no link sitezinho. da bio e aí começava a vender. Porque era um site também, aí como já tinha link na bio, começou a vender. Mas aí você já integrava as soluções de pagamento também, no sitezinho, a gente tudo? tinha, sei lá, PagSeguro na época. Cara, e esse insight você teve conversando com o cliente, assim. Assim, eu via conversando com o cliente e aí o cara falou isso. Eu gosto muito que é mobile, é muito simples. Isso é um negócio que eu acho muito legal, né, cara? Que é tipo,
É um dos principais ensinamentos da YC, que é o Talk to Your Users, né? Que é tipo, Exato. cara, o empreendedor muitas vezes ele acha que ele sabe das coisas, que ele tem a visão genial e que ele vai saber de tudo, mas a realidade é que, cara, quem sabe do problema do cliente é o cliente, né? Então você tem que conseguir conversar com o cliente. E fica a indicação de livro aí, cara, The Mom's Test. É um livro muito bom que ensina você a falar com o cliente, que é muito normal você, tipo, tá falando com o cliente e começa a vender pra ele, né? E, tipo, ao invés de você entender o problema do cara, entender o que ele realmente quer, você só fica... No seu caso, seria ficar tentando convencer ele de que o marketplace era bom, tá ligado? Que ele Exato. deveria divulgar. Tem um negócio que eu gosto também de fazer, sabe? É uma dica que eu aprendi. É que muitas vezes quando a gente vai mostrar um negócio pro cara, pra um cliente, ou pra um amigo, ou pra alguém que você quer ouvir a opinião, você começa a falar, tipo assim, não, esse copo daqui é maravilhoso por causa disso, 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 disso. O certo é mesmo você gostar, você fala assim, cara, eu não gosto muito disso aqui. O que você acha? Você fala isso, a opinião do cara tende a criticar mais. Então é um... Minha mãe é profissional nesse negócio, cara. Ela é muito bandida. Assim, eu não gosto... Abraço, dona Regina. Nossa, mano, minha mãe, ela chega pra mim, tá ligado? Ela quer saber fofoca do grupo, tá ligado? Aí eu vou usar uns nomes falsos aqui pra não contar. Ela chega e fala assim, tipo... O Fábio nunca pegaria a Rafaela, tá ligado? E eu sei que o Fábio pegou a Rafaela, tá ligado? Aí ela me obriga a contar pra ela se ele pegou ou não a Rafaela, tá ligado? Mano, é o poder de jogar o verde, né? Deixar a pessoa confortável com criticar também, com falar a opinião Exato. dela de jeito, porque você já tá criticando a parada você mesmo. Então, pô, isso motiva a pessoa. Alguém chega e fala assim, não, eu tô amando essa minha jaqueta nova, tal, tal, tal. Você não vai falar mal, Você né? vai chegar e falar, pô, essa jaqueta sua tá horrível. Ou, que ideia horrível. Aí é uma sacada que eu aprendi também com o tempo aí de startupeiro. Mas uma parada que é muito interessante também que você tá falando, mano, é um lance que, tipo assim, às vezes o cara tem uma ideia, lá atrás, no começo, uma visão, só que, mano, realmente ele tem que estar aberto a entender que a ideia dele pode ser só muito ruim, né? Que ele tem que aprender com o cliente dele o que realmente importa. Exato, e assim, eu fui tomando algumas porradas nesse meio tempo, sabe? Então, a primeira é que o nosso produto não tinha sido bem feito, bem pensado para ter qualquer nível de viralidade que ele tracionasse, né? Então, a gente não conseguiu fazer isso. E depois que a gente fez e começou a vender, eu cobrava comissão, sei lá, Das vendas, né? 8%. Então tinha as 4% da taxa lá, porque eu ainda não tinha transação, sobrava 4%. Então, sei lá, no mês lá vendeu 15 mil. Cara, me dava R$200, sei lá. Então era pouco rentável. E nessa época foi a primeira vez que eu estava tentando fazer uma captação com amigos, né? Eu comecei nessa época um pouco. Tinha um cara que tinha uma plataforma de automação, concorrente sua da época lá. Eu comecei a conversar com ele. Qual que era? Era a Boomi. Ah, Boomi. Boomi é conhecido, né? Faz um trabalho maneiro, os caras. O CEO lá depois virou um grande mentor aí. A gente Maneiro, chama mano. Michel Wenck. Ele era lá de BH também? Michel Wenck. Eu vou até contar esse caso que isso é engraçado, porque também é uma época que BH não tinha. Conta E aí. aí eu comecei a conversar com ele, e o BEG, já desde essa época. E mineiro é um pouco difícil de negociar. E o Michel ficava lá arrastando e a gente... Por que é sem difícil? Porque mineiro não... o pessoal brinca que quando você faz negócio com mineiro é desconfiado. Assim, é um cara que não é igual o paulista que fala o que quer, se tá bom, não tá. Resolveu. Então, ficava eu tentando vender pro Michel, sem ser tão claro, ele também me enrolando, barra isso, querendo ver número. E a verdade é que eu não tinha número nenhum, não vendia nada. Fiquei um ano lá, era um menino que não tinha track record nenhum, não tinha por que ele confiar que eu ia fazer esse negócio virar também. E aí eu sei que em janeiro, assim, mais ou menos, fevereiro, a gente falou, tem que mudar o modelo de negócio. Tira a comissão, vira assinatura. Meio que eu troquei, eu vendi o site e ganhava de bônus o marketplace. O que era o problema? Eu não conseguia vender ainda direito. Eu não sabia como é que vendia aquilo. Tipo, a galera tava curtindo o produto, tava comprando, mas você não sabia fazer chegar nas pessoas. Era uma proposta atraente, mas eu não sabia chegar. Eu acho que a produtificação, né? O jeito que você botava o preço, é isso que você tá falando. Né? Não, ele tá falando de anúncio, eu acho. De como eu não conseguia fazer pessoas comprarem. Eu criei a primeira LP lá que vendia o bag mensal e anual e não conseguia vender esse negócio. E aí, nessa época, eu conversava com o Michel lá e, tipo assim, faturava nada. E ele faturando pra caramba, né? Pra caramba, ele tinha lá 30 mil clientes. Eu sei porque eu vendi a parada, tipo, cara, vender seguidor pra pequeno negócio é mais fácil do que vender água no deserto, tá ligado? Exato. E a margem gigante, o cara devia tirar dividendo bizarro todo mês. E era um viral, né? Um produto viral. O cara ganhava, indicava. No primeiro dia já tinha resultado, né? Que é um e-commerce, né? O cara tem que fazer a primeira venda, que não é tão simples. E aí, o que rolou? Aí chegou, eu falei assim, tá, comecei a negociar com ele lá e a gente não vendia. E nesse meio tempo, explicando, o meu sócio tinha um irmão gêmeo que chegou a trabalhar uma época lá em BH muito forte, parte de infoproduto. Porque a Hotmart surgiu em BH. Então, os maiores infoproduteiros aí do Brasil até hoje tá no Alphaville, mas o segundo lugar deve ser lá BH. E naquela época... Brasília. Tem o Érico Rocha lá de Brasília, né? Mas tem uma mafiazinha de Brasília lá. Mas BH é o... BH é gigante. Por exemplo, a queima diária.
O Érico surgiu junto com o cara da queima diária, que foi vendido para... É um infoproduto, né? O cara surgiu lá. Foi um dos primeiros do Brasil. Bárbara Bruna. Tem um tanto de cara gigante lá em BH. O Thiago Fint é de BH. Caramba. Tem um tanto de gente grande. A Hotmart surgiu em BH, né? Sim, então é um sim. celeiro gigante lá de info. Conhece o Pedro Vale? São Pedro Vale é a parte de startup, que era o pessoal das antigas, um pouco E esse antes. daí é o Infoproduto Vale. Esse é o Infoproduto Vale. E aí, esse irmão gêmeo do meu sócio tinha trabalhado na época com info, falando, cara, vocês têm que anunciar, tem que aprender a fazer Facebook e tal. E a gente não ouvia muito ele. E aí chegou fevereiro, assim, mais ou menos fevereiro, assim, indo pra Semana Santa, faltando uma semana, tinha um cara que era um dos maiores top 5 afiliados Hotmart, chama Lucas Marques. O Gustavo falou, cara, vou mandar esse cara lá pra vocês, falar com vocês, porque vocês não estão conseguindo vender, velho. Escuta o cara. Aí eu falei, beleza. Aí o cara chegou lá, o Lucas, esse cara vendia pra caramba, velho. Naquela época, assim, muito. Ele era o afiliado master, assim. Master, vendia pra caramba. Vendia um curso de dropship, no inicinho, assim. Como afiliado. E era o maior vendedor. Que da hora, mano. E aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, vocês têm que anunciar isso aqui. Você põe uma head, ó, começa a vender, venda mais pelo Instagram, faça sei lá o quê. A gente ficava num prédio, no cantinho do escritório do meu pai lá, que tinha tipo uma alambrada, assim. O prédio era grande, velho, mas tinha um telhado, que dava pra você subir em cima do telhado. Você andava assim, pegava a vista de trás, quem conhece BH, é um prédio mais bonito de BH, que é o prédio que chama Concórdia, um prédio bonitão, assim. E aí ele falou assim, sobe nessa porra aqui. Opa, pode falar a palavra, não sei se... Pode, Não, pô. pode, é à vontade. Sobe nesse negócio aí, vira pro prédio e fala assim, quer vender mais pelo Instagram? Desliza pra cima. Mano, ninguém fazia isso. Até infoprodutor não fazia tanto. Fazia muitos caras de drop, esses caras assim que estavam começando a ganhar dinheiro. Aí eu falei, beleza, vou fazer esse negócio. Aí... É engraçado que você tava falando, quer vender mais pelo Instagram? Desliza pra cima enquanto você aprendia a vender no Instagram. Né? Exato, eu tava aprendendo. Era exatamente, quer vender mais? Tipo assim, tem o seu site pra... Quer que vender em... Na época eu acho que já teve a copy. Quer criar seu site em 15 minutos? Que dava pra você montar um site em 15 minutos. E aí ele ensinou isso. Na época, eu depois virei o garoto propaganda, mas no início era até mais meu sócio, que ele é bonitão, assim, modelo. Falei, vai o celular que ainda vai chamar a atenção da... Conheci teu sócio? Acho que não conheceu ainda, não. Como é que é o nome dele, mano? Thiago Amaral. Mandei um abração aí pro Thiago aí. É ele e o irmão gêmeo. O irmão gêmeo dele tem uma startup hiper legal também, que chama Tuto. Depois vocês investir nele depois. Mas aí, vamos lá. Aí, criei esse negócio, fizemos esse anúncio, colocamos pra rodar. No final, aí, tipo assim, colocou pra rodar quinta-feira. Sexta-feira o Michel me chama e a proposta dele era, tipo assim, cara, eu não sei se essa startup tá nada. Era tipo, cara, me dá a startup e vem trabalhar aqui na Boom com a gente, você tocando essa frente. Eu lembro que eu contei isso pro Thiago, falei, Thiago, quanto você acha que o Michel quis oferecer? Aí o Thiago, 300 mil, 10%. Eu falei, cara, não, quer a startup inteira. Tipo assim, 80% vai deixar a gente com o negócio. Só que hoje o Michel, eu sou hiper amigo rio dele disso, que depois ele virou nosso investidor. Mas ele também não sabia como era investimento anjo, não sabia venture capital, ele também nunca tinha feito. Né? Então, tipo, eu olhava assim, os meninos não faturam nada. Estão torrando dinheiro um pouquinho todo mês, sei lá, era pouco, 20 mil, sei lá, todo mês, mas estão queimando. Tinha começado os primeiros devs, tinha contado 2 pessoas para ser dev lá, meio estagiário. Para ele também não fazia sentido, fraga, eu tendo uma outra startup voando. Então, pós isso, eu lembro que eu falei com o Thiago, falei, Thiago, e aí? E foi talvez onde ele falou, Pedro, não sei, será que tá na hora de a gente tá fazendo tanta merda assim, é melhor desistir? Vou pra Semana Santa e a gente conversa quarta-feira. E aí, durante a Semana Santa, foi santa, a gente voltou, tinha tipo, sei lá, 20 vendas. Que foi quando começou a rodar os anúncios. 20 que Semana lojas. Santa, então. 19 era boleto, velho, não pagou nenhum. Acho que foi quase tudo, não sei nem se teve alguma venda, mas eu sei que sim, quase nada venda. Mas a gente comemorou, depois a gente descobriu na Hotmart que era compra iniciada, não era compra finalizada. Mas tipo, eu falei, caralho, velho, pessoas são reais? São. Achamos. E aí, o que foi o negócio? A gente, a partir disso, falamos, a gente vai ficar muito fera, a gente vai bombar em marketing digital. Então eu comecei a estudar muito o que os caras faziam. E aí, comprou os cursos tudo? Compramos curso tudo. Quais você comprou? Eu uso Facebook tudo, Érico Rocha. Na época a gente já tinha uns gringos também que a gente começou a pegar. Começou a ler Russell Brunson. Russell Brunson é o cara, tô lendo agora também. Logo, tudo que aparecia lá eu já comecei a ler. E aí nessa época também, eu estudei muito também. Tinha um cara, Isaac, sei lá o que ensinava no Google Ads, lá no Udemy. Tem um curso até hoje muito bom. O curso mais vendido da Udemy de Google, a gente aprendeu lá. O Thiago aprendeu Facebook. E aí, informalzão, assim, ele tocava isso. Os dev começaram, tinha 2 dev, e a gente começava a contratar estagiário, menino novinho pra Você já tinha você começou a focar muito no marketing. Aí que foi o sacado? Produto ficou um pouco de lado ou não? Ficou de lado. O que foi o negócio? Eu falei assim, cara, tinha acabado os 200 mil. Tinha acabado o dinheiro também, esse é outro motivo que fazia a gente desistir. Só que no primeiro mês a gente faturou 10 mil. Eu falei, caralho, velho, já tô pagando as contas. Caramba. Aí eu contratei mais um dev. Outro mês, 20 mil.
Mano, eu quero saber que dev é esse que você paga, irmão. Não, era 10 Os dev estagiário, baratíssimo, 2.000. Cara, eu não tinha dinheiro, que eu fiquei bom em contratar gente. Inclusive, sou extremamente grato pela, sei lá, contratava os caras. Outra coisa que eu tive que desenvolver, a habilidade de negociar. Eu tirei dev ganhando 10 mil CLT pra ganhar 4 PJ. Eu ficava ligando. LinkedIn, minha prospecção no LinkedIn é boa pra caramba. Fazia aquele tanto de mensagem, batia, via o cara que tava mexendo com linguagem que ele não gostava, falava que era pra ver aqui, queria mexer com linguagem que gostava, queria fazer o produto. Fiquei Vendedor ali até das vagas também, né? Vaga eu sou bom. Contratar dev, eu sempre falei isso, eu sou bom pra caramba. Sei pegar o jeito lá, os lugares que é bom chamar pra fazer, porque eu não tinha dinheiro. E aí, o que eu comecei a fazer? Todo o dinheiro que entra. Aí eu aprendi a montar funil. Falei, cara, LTV sobre CAC, só que o meu LTV sobre CAC é mês 1. Tem que ser 3 no mês 1 pra eu escalar e contratar gente. E aí, assim, gastava 2 mil, 10 mil. Aí falei, beleza, vamos melhorar. Aí tá lá, aí foi escalando. Eu sei, cara, que a gente saiu de 0 no primeiro ano. Aí isso foi em maio. Pra terminar um ano com 1.000 clientes. Já Que de legal, cara. Só escalando Que assim. legal. E morrendo, né? Porque no início era mensal, o produto não era tão bom, tchanava. Só que, tipo assim, eu melhorava. Aí falei, vamos vender plano anual. Que aí o LTV sobre o CAC fica lindo. Plano anual. E tipo, a literatura diria pra você não começar a escalar e tentar vender igual maluco enquanto você não tem um produto que, pô, tem uma boa retenção e tudo Só que, mais. mano, o cara Eu fui o precisava, contrário, Não tinha né? opção, né? Eu não tinha opção. Eu não O tinha... cara tava tirando leite de E eu pedra nem- com 200 mil Tipo de assim, funding, tá ligado? Tanto que nessa época eu tava tão focado em melhorar a venda, que era tipo assim, eu melhorava a venda pra quê? Contratar dev e contratava suporte. E aí foi o primeiro ano foi assim. Então assim, basicamente era dev e suporte, não tinha mais ninguém no time. E suporte tinha um colégio na MBH que chama Sebrae, que é um colégio de fundamental, né, de coisa eu trazia de lá. Pra vocês não sabem ainda, nem era na faculdade, estagiário. Era tipo técnico, Era, tipo, assim? Era técnico de empreendedorismo. Caraca, cara. E você não tirava nada pra você? seu salário? Nada, zero. E o teu sócio também? Zero. Só morar na casa dos pais e segurando dinheiro. E aí, velho, chegou pro final do ano, já tá faturando, sei lá, uns 50 mil mês. Mas, mano, uma pergunta interessante também. Os clientes novos que entravam, era tudo cliente, mas continuava sendo só de marketing. Não tinha muito referral, porque, enfim, a galera não gostava tanto do produto ainda no primeiro ano. Assim, tinha gente que gostava, sabe? O negócio aqui Gente era funil, sei lá. Todo negócio vai ser assim, né? O primeiro mês vai ter uma galera que vai sair. A gente era esforçado pra caramba. Tipo, suporte, velho, era 1.000 pessoas, mas a gente fazia grupo de WhatsApp. Era uma loucura, mas era um suporte VIP. Tem gente que até hoje me lembra de chegar lá e falar, Pedro, era daquela época que vocês criaram aquele primeiro negócio. Você foi o cara que despertou lá, aparecendo num prédio, gritando. Esses dias me apareceu um cara, me chamou hoje, o Beck, depois a gente vai entrar. Anos depois, o cara hoje tá com 100 lojas em franquia, falou, cara, eu queria falar com você, porque eu tenho um carinho especial. Em 2000 e tanto, eu vi um anúncio seu, você aparecendo sei lá o quê, e foi o cara que me fez começar a loja lá atrás. Caramba, Mano, que cara. legal. E Eu isso que você falou, eu acho muito poderoso, muito interessante também, que, mano, suporte, querendo ou não, ele é parte da experiência ali Não, do coisa- produto, né? Então, Então, não tinha produto, suporte, cara, a gente era muito esforçado. Então a gente fazia coisas que não deveriam ser feitas também. Tem que integrar domínio. Põe um cara lá, a gente fazia o domínio do cara. O cara tá sincronizado. Cara, vamos fazer 80 vezes coisa manual que não tem que fazer. mas isso é importantíssimo, principalmente no começo, né, cara? Fazer coisas que não escalam, né? Que é outra lição da E, Y cara, Combinator. você não sabia nem o que era PLG. Tipo, eu não tinha muita referência disso, porque eu tava focado em fazer o negócio girar, entendeu? É, isso aí. É. Come teu hambúrguer aqui que eu vou explicar esse negócio Vamos lá. fazer coisas que não escalam, né? Cara, esse negócio do coisas que não escalam é um outro mandamento da YC que é muito bacana. Quando você tá começando a empresa, né? Muitas vezes você trabalhou em startup, às vezes trabalhou com consultoria, ou às vezes você leu algum livro de alguma metodologia, e aí vem com uma ideia e fala assim, cara, mas isso não escala, tá ligado? Tipo, não, esse negócio... A realidade, cara, é que, tipo, nada escala de cara, entendeu? Tipo, você começa com... Você tem que entender qual que é o problema. E aí, cara, esse aqui é realmente um problema? Tem algum jeito de solucionar isso? E, pô, depois que você descobre que tem algum jeito de solucionar a parada, aí você começa a, ir mais pra fundo. Basicamente, quando a gente começou a vender, e aí eu comecei a fazer um modelo que eu tentava sempre lucrar ou empatar. Na verdade, eu fazia empatando. A gente começava a lucrar, eu falava com meu sócio é mais conservador, era um agressivo. Cara, liberou aqui 10 mil, mais um dev, mais 3 suporte. E aí ele falava, poxa, mês que vem... Ele tava assim, pô, mas e um salarinho pra nós? Será que não rola? Tá inclusive ligado? tinha essa conversa direta, que ele falava, Pedro, será que não dá pra começar a colocar? Eu falei, cara, vou fazer a conta. Quanto que tá o ROI do Facebook? Aí ele, 3. Eu falei, então beleza, vamos aqui. 5 mil pra você, 5 mil pra mim. 10. Vezes 3, 30. Vezes ano, 360. Você prefere isso ou 360 mil no seu negócio? Aí ele falava assim, vamos deixar pra daqui a pouco, então a gente cresce um pouco mais. Eu usava essa conta. Interessante, mano. Tipo assim, quanto que é o ROI? Esse negócio de bootstrap é muito doído. muito doído né, demais. cara? Não dá Mas, pra- cara, isso é uma Mas era um discussão... momento. Eu falando, o Pedro de hoje talvez não daria conta, mas o Pedro daquela época dava e achava o máximo.
E era, assim, era um negócio que era sofrido pra todo mundo. O bag tinha um pouco de startup raiz, de todo mundo vir pra ganhar menos. Então eu sempre fui até vender. O meu salário tava lá no meio. Nunca foi o maior. Porque eu achava que até por ser doído pra todo mundo, a gente ia ter que compensar a galera um pouco antes. Era uma mentalidade que eu tive lá. Mano, isso é muito interessante, que eu acho que tem muito seu valor, realmente, o bootstrap. Eu acredito muito que muito empreendedor muito bom, às vezes vejo de situação de bootstrap, mas ao mesmo tempo, o fato de você conseguir levantar um capital, né, se pagar um salário, é uma parada que traz paz de espírito pro cara conseguir executar e trabalhar melhor. Muita gente fala isso também, né? Eu acho que é de fase de vida, né? E aí, por exemplo, a segunda fase do bag, aí foi o primeiro ano foi isso. A gente começou a escalar. Perguntava, você dava ação pra galera ou nem tinha estrutura jurídica pra fazer isso, nem né? tinha. Nem sabia que era stock option direito. Tipo assim, a gente não... Vocês eram os donos do negócio e era isso. A né? galera trampava só porque achava da hora mesmo. Depois até teve a primeira leva, que foi os devs. Eles ganharam ação. Eram 3 que foram os iniciais, que foram os primeiros a aceitar. Um não acabou não aceitando na época, saiu. Mas é um cara que ajudou a gente, chama Léo. E outros 2 aceitaram, foram na venda, eles estavam já dentro. Mas aí o que eu falei? A segunda leva do bag, eu falei, cara, não dá pra ser mais só suporte e dev. Vamos ter que escalar isso. Aí o que eu comecei a fazer? Ia em empresa e pegava cara de destaque como analista e comecei a testar. Então eu peguei uma menina que era IPBO de venda e falei, você quer ser gerente? Vou te dar sua chance aqui. Toma aí, você é a primeira vendedora e vai ser gerente. E aí eu fiz igual aquele Hard Things, a gente dava cargo. Nem era por mal, não. É um negócio que o pessoal queria. Se não tinha dinheiro, tem que dar nome, né? Aí pegava os caras, era gerente ganhando 2 mil, fraco, mas era o gerente. Aí tinha como gerente ali. Mas honestamente é um bom investimento isso, né? Porque se sair do bag depois... Esses caras hoje é a bag marca. Depois um dia a gente pode pegar os caras que todo mundo tá bem ou vai sair bem. E aí tinha outras pessoas também que eram os meninos prodígios lá do Sebrae. Alguns se destacaram muito. Inclusive o Rafael que tá aqui hoje foi dessa época. Entrou lá, tinha que... É engraçado, Rafael tem 20 anos. Rafael era do Sebrae? Era. Caraca. O Rafael tem 20 aí. anos. Tem 5 anos de bag. É nada. Você tem 20 anos, Rafa? Que isso, prodigão, mano. Caraca, cara. E aí ele era suporte... Pessoal, pra quem não tá vendo aí, basicamente o Rafael que tá ali atrás trabalha com o Pedro e ele tá aqui com a gente hoje. Hã? É o Simon, né? Hoje ele é gerente de aquisição. Gerente de aquisição, isso. Aí que eu louco. O Rafael entrou lá com 15 anos, eu lembro que ele era muito acelerado. Falei, irmão, quer aprender um negócio massa aqui no Facebook? Ele via que ele olhava assim e falou, quero. Então vai lá, toma aqui o curso. Era um curso de 27 horas. Quero ver se você faz no final de semana. O cara fez, a gente tomou dele, ele sabia tudo, ganhou um açaí de bônus. Caralho. Era raiz. Isso aí tava gostoso, né? Tava. Mas, mano, a pergunta que não quer calar é se ele já foi contratado como gerente, né? Não, ele era estágio. Estágiozão. Aí sim. E aí, como você fazia pra saber quem que era os mitos do Sebrae? Você contratou uma pessoa de lá e essa pessoa contava pra você? Eu tinha alguns... Eu não sei, isso aí foi uma coisa que eu tenho habilidade, de ver os caras bons. Eu sempre acertei muito, eu vi uns caras e falei, esse cara aí é bom, pode dar... Aí, Desenrolado, mas manda tem bem. que entrar na sala com o cara, né? tem que entrar na sala, e eu normalmente gostava de fazer isso. Até hoje eu faço, dou um desafio muito absurdo e vi até onde o cara ia. Então o Rafael foi esse, faz um curso de 30 horas no final de semana, 30 horas no final de semana. Ah, isso foi antes de contratar? Não, foi entrou, mas aí pra ele começar a pegar coisas de aquisição. Ah, entendi. E até ele estudou isso primeiro, ele foi pra vendas. Era suporte, mas depois ele mudou pra vendas. Que era uma coisa também que ele... Foi um menino que tipo, ele não tinha o perfil de vendas na época, né? Era igual eu, fala muito acelerado, tinha uma voz de criança, que ele era 15 anos mesmo. Mas ele começou a arrebentar em vendas. Tipo assim, tudo que eu punha ele voava. Você também fez vendas, né, Lesão? Também bem novo. Minha carreira foi isso aí, mano. Então, assim, teve algumas pessoas no bag que surgiram assim. Tem o Guia Velar, que depois também foi pra aquisição, que você conheceu lá, o Forte. Nossa, esse aí é bolado mesmo. Tinha um cara que a gente Shape, pegou o que... cara? Shapeadaço. Eu peguei, tipo, um cara que focava em banco, em problema de banco. Eu coloquei ele em retenção. Aí começou a diminuir metade da pessoa que cancelava, já não pedia pra sair mais. Conversava com o Gustavo, com o time dele, já tirava. E retenção se diz assim, o cara quando ia cancelar, caía numa Caía call com dele. ele. E aí ele... Ele trazia o cara, mano, ele mantinha o cara. recuperava 50% das vendas que saíam. Que pedia pra sair. É mesmo? Que maneiro, cara. Até hoje a gente tem isso no bag. O que ele fazia de segredo? Tinha alguma estratégia clara, assim, alguma... Existe. Primeiro é você perguntar por que... tipo assim, basicamente, por que a gente prometeu Que não foi que fez cumprido, assim? ele meio que desistir. E muitas vezes é coisa boba. Ah, não vi tal coisa. O PME tem isso, mano. Os caras cancelam às vezes por, sei lá. Cara, acontece direto com a gente. O cara cancela assim só porque não entendeu direito, tá ligado? Ou então às vezes o cara fala, não, eu não tenho cancelando por causa que não tem isso. Não tem. Tá aqui, ó. Entendeu? E como o produto não era tão intuitivo, acontecia muito disso. Então às vezes era conversar com o cliente e ajudar. Cara, Edu, isso era só quando a pessoa de fato clicava pra cancelar, ou sei lá, quando o cartão recusava? Também a gente fazia com cartão recusado, a gente bolou um esquema desse também. Era um cara de pós-venda ali pra cuidar do churn ali, das galera que tá dando problema, né? Tipo... Não é nem só... A gente tinha pós-venda também, que a gente ligava pra todo... Põe um cara pra ficar ligando pra todo mundo pra dar oi e, tipo...
enviar um tutorial, os tutoriais. E como o produto era simples, isso matava muita gente. Mas ele era o pós-pedido de cancelamento. É um negócio que uma startup de BH, sei lá, inventou isso. E a gente viu que dava hiper certo, ela falou, vamos tentar no BG, e dava certo. Então a gente tem algumas coisas que não são tradicionais. E isso foi uma das coisas também. Então, Isso é um negócio que eu acho mais da hora de vocês, cara. Que vocês, pô, todas as startups ficam nesse mundinho da startup e acham que, cara, os startupeiros são os caras que mais manjam. Eu peguei muita coisa de lugar aleatório. Aleatório. Por exemplo, o que vocês fizeram com o negócio de infoproduto é um negócio que, coincidentemente, a gente fazia também, né? Por isso que a gente, pô, ficou muito bonding sobre essa parada. Eu falei, mano, achei um maluco que também vende pra PME e também fica querendo fazer os bagulho de infoproduteiro, tá ligado? Eu vendi igual curso, né? O PEG sempre foi isso. Que eu tenho essa tese que a página nossa tinha cara de curso. Cara de infoproduto mesmo, assim. A minha tese, cara, é que basicamente assim, o infoprodutor, ele é muito melhor de marketing e vendas do que o startupeiro. Por quê? O startupeiro, ele tem que, cara, levantar grana, ele tem que contratar um monte de gente, ele tem que, pô, fazer todas essas partes do business, tá ligado? Tem que fazer produto, tem que ficar fazendo um monte de coisa. O infoprodutor, ele vende a parada, grava, e é isso, tá ligado? Ele tem que ficar bom de distribuir, né? E tem um negócio também. Infoprodutor, inclusive é um negócio que direto hoje eles me chamam pra perguntar e tal. Os caras não entendem nada de investimento. Você não vê um cara que investiu 10% no Érico Rocha. Exato. O cara tem que fazer esse... Irmão, errou o lançamento, vai ter que tirar dinheiro de outro lugar e... Vai ter que dar um jeito, né, cara? Não tem, entendeu? Nem sabe nada o dinheiro, tanto que eles antecipam, né? A Hotmart tinha aquele todo esquema lá de como que faz, que é a dificuldade do cara. Tem que ter interessante, cara. Por isso que a Hotmart, tipo, antecipa tudo automático já e cobra uma taxa muito maior e a galera acha maneiro. Porque pra mim é uma loucura a taxa da Hotmart. Loucura. Aí a gente vendia pela Hotmart. A gente era tão a gente vendia pela Hotmart. Olha pagava uma taxa absurda. A gente ficou uns 2 anos pagando a taxa da Hotmart. Mas tinha afiliado, alguma parada assim, que pelo menos tinha também. Aí foi um canal que eu desenvolvi. Aí eu fui talvez o primeiro cara do Brasil de e-commerce a sair fechando com influencer como afiliado. O Alfredo fala que ele fez primeiro que eu. Mas eu, assim, dos principais, eu chamei todos na época. E aí eu fui fazendo por comissão e tal. E como que você estruturou essa comissão? Sempre quis fazer essa parada, nunca tive... velho. Não é coragem, mas nunca soube fazer. Pegava pro cara e falou, vou vender 20% seu, beleza? Beleza. Mas você dava 20% só do primeiro mês, de todos os meses? De pra sempre. O churn era alto também, né? Então não durava muito mesmo, né? A média, né? Eu acho que às vezes o pessoal às vezes tem muita preocupação com longo prazo, quando eles têm que pensar no curto prazo. Curto, médio prazo, né? Uhum. Então assim, o BEG, a retenção média não era boa. Tinha gente que ficava muito tempo, mas assim, era volume. A gente virou um negócio de volume. Tipo, com o primeiro ano eu já tava colocando, sei lá, 500 lojas mês. Tem muita plataforma relativamente grande que não põe isso naquela época, né? Entendeu? E também tem muita gente no mercado, né, de vocês, então dava pra crescer em volume também, mesmo que a retenção não fosse tão ótima. 2017 a gente fala isso. Mas a dúvida que eu ia te tirar também sobre a parada dos afiliados, mano, é que, tipo assim, como é que você conseguia traquear qual afiliado que veio? Aí a Hotmart fazia. Era a Hotmart, né? Por isso que você usava ele só pra poder ter o traqueamento bem feito. E aí a gente usava eles, eu foquei em pegar, na época, pessoas que estavam no YouTube. Até hoje tem afiliado? Tem, é grande. E é um volume bom. Hoje, inclusive, eu já te contei a estratégia que a gente tá fazendo nova, são do influenciador, né? Então, Não, mas, cara, afiliado, se eu fosse chegar nos afiliados lá da Hotmart e eu quisesse começar não, esses a gente não usava, não. Eu criava afiliados que eram pessoas que tinham curso. E cadastrava com o seu produto, né? Eu tentei com afiliado também, só que afiliado é um cara que você tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara anunciava no seu próprio nome, sabe? No Google Term Bag. Aí não faz sentido você pagar pra esse cara. O cara tinha que trazer novos clientes, não um cara que tá pesquisando isso no Google. Tá competindo contigo ali no Google, né? Então eu percebi que esses caras não eram legais. Mas o cara pode rodar uma campanha no Facebook lá, uns anos que ele gravou e trazer, pode. Né? Só que aí, como meu ROI nunca foi tão alto, porque eu olhava muito ROI a curto prazo, anual. Entendi. Então, pro cara, 20% não fazia tanto sentido, entendeu? Porque o cara tem a opção de vender um curso de 3, 4 mil. Então, assim, a gente chegou a tentar pensar em Russell Brunson, fazer um funil inteiro, que o cara ganhava 100% do primeiro curso e por aí vai, mas nunca foi foco. Sim. Mas aí, pós o segundo ano, foi a hora que eu comecei a estruturar. Eu trouxe, na época, uma pessoa para social, trouxe uma pessoa para vendas, comecei a montar os times aos poucos. E aí, como é que eu fazia? Cara, quer ser isso? Aí eu pegava, o que eu fazia? Aí eu comecei a aprender como é que fazia. Eu estudava assim, o que o melhor cara de vendas tem que saber? O melhor cara de vendas tem que saber isso tudo aqui. Aí eu lia o básico e passava pro cara. Pro afiliado? Pro gerente. Tá. Falando do bag, por exemplo. Cara tem que saber HubSpot, tem que saber tudo. Então, beleza, irmão, tem um tanto de curso aqui, eu quero que você faça isso aí em 3 meses. Pra você assumir esse negócio. E, mano, você pagava os custos pra galera fazer. Isso eu fazia. Isso é muito da hora, mano. Comprava isso, eu pagava o meu dinheiro. Não era bag, não. Pegava meu cartão e ia passando. Mas você já tinha o curso, né? Não usava todo mundo o mesmo curso? Usava, não, depende, né? Eu tinha um curso pra empresa.
Ah, entendi. Mas eu não tinha... eu lembro, sei lá, curso do Misha. Aí comprava o curso do Misha. Esse Curso do bicho é bom de tráfego. anúncio, hein? É. Você é meu amigo hoje lá de BH. Troco ideia com ele. Já copiei tanto anúncio dele, ele nem sabe que eu existo. Ele é um fera. E aí, tipo assim, aí ele é de BH também, ó, outro de BH. Aí, mafiazinha. Que saiu da queima diária. Ah, ele é Apresentou do Queima infoproduto. Era. Mano, uma pergunta que eu ia fazer também, por que não tem tanto investimento em empresas de infoproduto? Agora assim? tá aumentando. Tá aumentando mais Tá e mais, né? aumentando. Porque, pô, eu Mas consigo não- ver não VC querendo investimento, botar, né? Tá saindo muito venda. Que é um canal novo pros caras. Nos Estados Unidos isso é gigante. Tem uns caras que falam lá do... em vez de ser um MVP, você faz o conteúdo first. Né? Faz Porque sentido, isso pode né, ser o cara? topo de funil. Esse cara É. não precisa nem dar lucro. Né? Se o cara se pagar, você pode vender um SaaS depois. Então, mas Interessante. aí os caras compram e o produtor continua produzindo, tá ligado? Exato. Compra o canal. Mas meio que compra assim, se dá Quem fez sociedade isso muito pro aqui é cara. Magalu. Magalu comprou um tanto de canal. Os caras da QIFI meio que fizeram alguma coisa nesse sentido com o Ryan, né? No começo. Foi exatamente. O Ryan, inclusive, também era de BH. Ah. Todo mundo BH deve ser. Cara, é isso, é a máfia, tá ligado? Esse Gustavo, na época, também conheceu o Ryan logo no início. Tinha uma turminha fera lá do marketing digital. A QIFI foi isso. O Ryan entrou, colocou um tanto de gente pra dentro, né? Sim. Depois não deu certo a parceria, mas... É, mas pô, criou um foi- puta hype na foi um época, puta né? hype. Tal. A QIFI é melhor que a Hotmart, suporte. Eu via isso no Ryan. É, falava muito, né? Pegar os problemas da Hotmart, convencia todo mundo de que existia esses O problemas. Érico e- Rocha com a ClickPages, que depois a própria Hotmart comprou, né? Criou um sisteminha de e-mail pra vender pra... É, porque o cara compra e você faz a opção. Que é o que o Russell Brunson fala muito, que é a Self-Liquidation Offer, né? Que você vende o curso e aí, pô, o cara no curso aprende todos os problemas e conhece da tua solução e O acaba Russell é comprando. um cara que fala isso, né? Que ele criou uma empresa... o pitch dele é esse. Criou uma empresa de $200 milhões ano, Que fatura 200 milhões de dólares por fatura ano. sem investidor. Sem investidor, exato. 100% é meu. Só sendo muito esperto na distribuição. Ele pra mim é muito referência, cara. É, ele pra mim também, o Tipo livro assim, que eu tô lendo aí- agora. E ele bate nessa dor, né? Ele aproveita e fala, você tá aí com o VCT diluindo, te É. ferrando. Eu tô aqui de boa, faturando $200 milhões. Então, isso que eu discordo dele. Essa que é a minha tese, tá ligado? Que eu acho assim, se você pode levantar de VC no começo do teu negócio, cara, não tem por que sofrer do jeito que você sofreu, tá ligado? Não tem. Concordo. Concordo. O pessoal fala isso. Um cara que é hiper legal lá de BH, o Max, da Max Milhas. Um hiper case aí. De BH também. Ele nunca levantou, né? Acho que levantou agora. Mas Ele- era gigante. Milhões e milhões. Um dos caras que mais emitia passagem. No Brasil, eu já comprei Brasil. direto lá. Ele nunca levantou. Aí você pergunta pra ele, por quê? Ele falou, mano, pra ser sincero, porque eu não consegui. Né, ele já fez tem um podcast aí legal. Agora talvez dê e tal, mas na época que eu precisava mesmo. É, que o começo que é mais difícil, né, cara? No começo BH também, não, quando eu não você tinha tá- contato com ninguém. Era uma ideia que muitos falavam que algum problema podia dar problema, né? Essa tese de Então. comprar passagem. Igual, por exemplo, para automação, você chegou a levantar para. É, a gente levantou. Vocês foram bem, era um negócio hiper difícil de levantar. Então, mas é né? que o negócio foi assim, a gente teve que fazer uma viagem maluca. Os primeiros pitch que a gente fez, ninguém queria dar dinheiro nenhum, tá ligado, pra gente. E aí, cara, a gente chegou e a gente meteu uma visão maluca de como que, pô, porque a gente tinha aquele negócio de Instagram e a gente tava vendendo, pô, fazendo 1.000 vendas por mês, tá ligado? Com 5 pessoas numa sala de vidro, enquanto que, sei lá, a Stone tinha 2.000 vendedores no Brasil inteiro e vendia, tipo, um pouco a mais que a gente, tá ligado? E a gente falava assim, cara, a gente vai basicamente criar Red Ventures, que é, tipo... Uma empresa, pô, que dá bilhão de lucro lá nos Estados Unidos, B2B, tá ligado? A gente vai vender primeiro esse negócio do Instagram e aí a gente vai fazer upsell de todas as ferramentas e todo o software que ele precisa pra ele conseguir fazer o negócio. Genial. Aí a gente meteu esse pitch maluco. Cara, eu nem sabia na época se isso ia acontecer mesmo, tá ligado? Na época, a realidade é que a gente tava assim, tipo, pô, fodeu, os caras compram e depois de um mês todo mundo vai embora, tá ligado? Eu tô ganhando 1.000 clientes por mês, mas eu tô perdendo 1.000 também, tá ligado? E o pior de tudo, cara, foi que a gente levantou a grana e a gente, pô, levantou com uma galera foda. Levantamos, cara, com a GFC, que era um dos maiores fundos aqui do Brasil, a Maia, pô, vários anjo pica e tudo mais. E, cara, uma semana depois que caiu o cheque da GFC, a gente faliu. Ou seja, o Instagram mudou tudo, né? A galera que não investiu tava certa, né? Quer dizer, a galera, tipo, continuou a empresa e agora eles investiram no Founder e os Founders fizeram um negócio legal, então no fim todo mundo... Que no começo feliz. também é Dá muito pra- pelos founders, né, cara? É muito pelo É isso, time, né? não é pela ideia tanto ainda. Eu acho que, igual eu falei, eu tava num ambiente que não tinha tanta gente que tinha captado, né? Eu acho que BH talvez ficou um pouco... É, não parecia fácil pra você, parecia impossível, né? Que só eu os nem sabia onde fazer, entendeu? Nem era Tem- parte do seu grupo de pessoas que te falavam. Tem a né? galera foda de BH não captou, bota fé, o Max não captou, o Michel Hotmart não tinha também, né? captado. A Hotmart pegou um cheque por 300 mil, 30% da empresa, Caraca, cara, que que era bizarro. o pessoal do Buscapé. Caramba, mano. Depois até devolveram loucura. isso, teve um negócio que foi devolvido, mas a história é essa, eles venderam 30% da empresa por 300 mil. Nossa, mano. Foi pro pessoal do Buscapé. Que bizarro. Mas, Ele, cara, a ideia uma- vale 1 milhão, o cara comprava 30% por 300 mil. Então o BH teve
alguns deals. O Israel conta que ele vendeu no livro dele da Mérios errado, que também, acho que foi isso, o primeiro cheque dele foi com um cara que não tem nada a ver. Então, assim... Que tinha muito pouca informação disponível na época, especialmente em português, né, cara? Muito. É que, cara, eu sinto que também é muito sobre conhecer, né? E entender, e um pouco das bolhas que existem. Aqui em São Paulo, a gente também tem um privilégio de conhecer muita gente lá no Gigabyte, por exemplo. Eu falo muito com isso, né? Por exemplo, esses pessoal que tá no bag e até hoje tá comigo, né? Mas tem vários lá que vão ser empreendedor. Rafael, que tá aqui, é um deles. Cara, hoje o cara tá muito mais à frente do que quando eu tava. Eu não sabia o que era CS, não sabia o que era venda, não sabia o que era nada. Hoje a gente pode até saber que a gente tá errando alguma coisa, mas a gente sabe qual que é o certo, qual que é o playbook. É que, mano, Quem é um buscar cara informação, fera, né? Tipo assim, como é que você faz um produto? Que produto, que viral loop? Isso aqui, cara, eu fui descobrir, sei lá, 3 anos atrás. Entendeu? Naquela época eu não sabia nada. Eu acho que tem muita gente que também não sabe, mas não... Isso não é mérito, às vezes é igual eu falo, é a sua época que são os seus problemas. Tipo, se eu ficasse estudando, jornada, né? se eu ficasse estudando isso naquela época, provavelmente eu nem tinha feito, entendeu? O negócio tinha morrido, né, cara? Eu olhava e falava, pô, eu tô aqui na escola, não sei nem o que eu tô fazendo com, sei lá, senioridade de time, RH. O RH, quando a gente fez, era tudo pro lado, assim. Não tinha uma escala, ritmo de reunião. Reunião chamava todo mundo, falava que é isso aqui, vamos pro choque. E, tipo assim, a gente fez isso arregaçando. Tipo, segundo ano, 1000 lojas. Segundo ano, primeiro ano faturando 1000 lojas, né? Que era o nosso segundo ano. O terceiro ano, 3.000 lojas. E aí eu já tava bem mais arrumado. Ó, 2017, 2018, 2019. Chega 2020 com 3.000 lojas, começa a pandemia, 10.000 lojas. Acelerou muito vocês a pandemia, né? Loja, e aí eu comecei a fazer hiper lançamentos. Comecei a contratar influencer grande para falar lançamento. Marissade, Chic Chester. Tem uma vez que a gente foi conversar com um dos maior player na época. Pera, chamou o Rick Chester? Fez live comigo. O Rick Chester é vendedor de água? Caraca, E a gente punha, tipo, o primeiro evento nosso acho que foi 23 mil inscritos. O segundo, 40 mil inscritos. E quantas pessoas assistiam, assim? Muito, velho. Sei lá, 3 mil ao vivo. Era muita coisa. Caramba, mano. 2 mil ao vivo, era muita coisa. E, assim, live no Instagram. E era uma galera que já tinha um negocinho e tal? E tava lá perdido na pandemia, a gente dando conteúdo. Eu sei que nessa época... não sei se vou falar o nome do concorrente, não, mas o maior concorrente da época deu bobeira. Eu comprei o domínio do cara. De zoa, pra devolver depois. E aí eu... Mas como você sabia? Que isso? Eu fui digitar o cara, formas que o cara tava fazendo aquisição, e eu descobri que o cara não tinha, sei lá, Ele não tinha comprado o domínio tinha dele, inspirado, cara? sei lá, velho. Custava, na época foi até de loucura, custava, sei lá, 25 mil reais. Eu liguei pro meu sócio e falei, mano, seu cartão é ilimitado? Ele falou, empresta aí que eu vou fazer uma loucura. 1h da manhã. Eu falei, o que é? Aí eu falei, comprar um domínio aqui. Puf, comprei. Aí ele falou, puta merda, velho, o que você vai fazer? Eu falei, não, mano, tá de boa. Não, pera, foi meio aleatório, assim, você tava, tipo... De madrugada, chegou, estudando e tal. Tipo, você viu que o bagulho tava hospedado num domínio diferente, você falou assim, cara... Não, que digitei e aconteceu? tava fora. Aí tava sendo à venda por 25 Mas por mil. que você digitou? Porque eu tava estudando como o tava cara analisando. fazia... Mas você digitou, tipo, no GoDaddy, onde? Eu tava vendo que, tipo assim, o termo dele tinha 300 mil pesquisas no Google. E aí eu tava querendo ver o que aparecia embaixo e tal, só que eu digitei direto e caí lá no coisa vendendo. E aí, na época... Você digitou direto e aí caiu naquelas páginas roteadas do GoDaddy. E aí, na época, quando eu fiz isso, eu falei, velho, nem vou fazer, mas eu vou usar isso para os caras me conhecerem também. Já conhecia, mas... Aí eu mandei e-mail pros caras fera lá, os caras me responderam no mesmo dia, eles estavam fazendo um evento. O cara agradeceu e tal, bom, podia ter caído num outro cara aí que fosse querer fazer treta com domínio. Eu falei, não, tá em casa. Só tá o preço que eu paguei aí é seus. Aí passei pra eles, aí ele falou, tá fazendo evento. Os caras, mano, tô fazendo evento. Aí eles falaram, não, tô fazendo evento, vai ser Mas muito por que massa. custava 25 mil se não era de ninguém? Não, era de alguém, né? Alguém já era, pô. Aqui Só deve que tava ter... vendendo um cara aleatório, velho. Só que, tipo assim... E era um dos domínios, aparentemente. Não era o domínio necessariamente o principal, né? Tem muitos sites sem vários era o ponto domínios. .com. Era o ponto .com? Era Poxa, mas aí como é que o site dos caras estava no ar? .com.br. Entendi. Entendi. Só que era um negócio, tipo assim, um termo muito pesquisado, velho. Muita gente devia pesquisar, que era o maior, tipo, sei lá. Pessoal aí que tá em casa, fica a dica, hein? Compre seus domínios direitinho, .com.br, até o .io. Tem um outro cara... Pra garantir que não vai dar Eu problema. acho doido que o Nubank não tem o Nubank.com, sabia? Não tem? Não, é o Nubank World Group, assim, é um negócio nada a Sério? ver. Cara. Então os caras aí não tinham. Aí, nessa época, eu lembro, pra você ter noção como é que o back tava grande, que me colocaram pra falar com tipo, um CEO do negócio. Aí o cara, não, a gente tá fazendo um evento online aqui, vai dar... Com o concorrente. Eu fui conversar com ele, tipo, me dando mentoria. Mas, mano, você foi muito parceiro também nessa história do domínio. Você só vendeu o mesmo preço, nem deu uma sacaneada, né? Não, fiz não. Certíssimo. Aí Que eu top. falei, não, tamo ser uma amizade aí também, né? Começar uma relação. Aí o cara falou, não, ótimo, muito obrigado. A gente ficou muito feliz aqui. A gente tá fazendo um evento, eu vi que você tá fazendo também. O cara deu uma fuçada, né? Aí falou, não, eu falei, que legal. O evento dele tinha até um nome grande, assim. Ele falou, não, quantas pessoas vocês colocaram? Ele falou, 4.000.
E você? Eu falei, 42 mil. Aí os caras, caralho, velho, o que os caras estão roubando? Fraga. Nessa época, velho, a gente punha muita loja. Era um número que... Depois, 2020 era até complicado. 2021 foi até menos um pouco, eu acho, porque foi o auge da pandemia, né? Sim. E o bag era a forma mais simples de você criar um site. Mano, você acha que o que foi tão viral, assim, que ajudou tanto, foi o fato de ser muito, muito simples? Exato. Era alguns cliques, alguns minutos. O cara montava o site em 15 O minutos. onboarding era muito bem feito, você sente? Era muito suporte também, que você falou que era legal. O suporte, nossa, era muito bom. Nessa época, tipo assim, eu fiz umas coisas que nem hoje eu consigo fazer mais. Eu falei, suporte 24 horas por dia. Aí eu já entendia mais. Eu vi, por exemplo, eu lembro que eu li um paper lá do Talk2, sabe aquele chat? Sim, sim. Ele falou, como que você faz um chat num mercado antigo, que tem empresas VC-backed com bilhões de dólares, você não tendo, fala tudo o contrário. E aí eu meio que adotei um pouco essa política, sabe? O Bag era o contrário de muita startup, das maiores. A gente tinha um suporte bom pra caramba, que dava pra fazer porque o produto era simples, né? A gente criava o site em 2 minutos, tudo contrário. A gente era muito cool, né? Linguagem muito informal, os caras tudo quadradão, até hoje, né? Acho que é talvez um diferencial do Bag. E a gente criou isso e, tipo assim, a gente ficou muito forte num termo que tava bombando. A gente tinha o maior Instagram de e-commerce, com todos os grandões aí. O nosso era, tipo assim, o dobro do segundo. Que também era uma empresa que tinha captado 4 bi, sei lá. O nosso era o dobro. Que maneiro, cara. E aí a gente até perdeu depois pra essa de 4 bi o post de primeiro. Vamos pegar de novo agora. Aí. Cara, mas minha dúvida é o seguinte, cara. Tipo, começou a pandemia, tá ligado? Quando que você se ligou? Tipo, pô, preciso socar dinheiro nessa parada. Mano, é muito engraçado. Você tinha uma grana em caixa agora? Eu tinha acabado... Aí foi um negócio. Eu tinha feito uma captação meio com... o Michel, depois de muito, ficava sempre Finalmente querendo. botou uma grana. Finalmente, a gente negociando lá, falou, mano, agora é a hora, ou senão não vai ter como. Aí ele entrou. O Israel da Melios entrou, que é muito brother do Michel. E o Amur, da Investidores VC, eu tinha ficado amigo dele, fui no curso dele também. Vislumbrei que ele podia ser um primeiro cara, assim, que por amigo chegar nele foram os primeiros caras que eu entendi de investimento. E eles entraram. Pra você abrir esse roundzinho aí, tipo, o que fez você abrir? Foi antes da pandemia ainda? E tipo assim... Foi só, tipo, você querendo acelerar o negócio que você via que tava indo bem assim, e você abriu a cabeça pra essa ideia. E começou a ficar um negócio que eu comecei a ficar um pouco com medo, que era o seguinte, eu não tinha caixa, eu exagerava, né? Às vezes você dava uma gastada ali. Largava 25 mil num domínio aleatório, né? Isso aí já tava... Na pandemia a gente ficou muito lucrativo por um tempo, mas aí eu aumentei o time, né? Mas meu medo era assim, beleza, a gente tá faturando... Nessa época, quando a gente faturava 200 mil. A gente já tava no 3º ano, já 200 e tantos mil. E aí eu falava assim, mano, se eu errar agora 10% é 20 mil, velho. E eu não tenho caixa. É que eu vou fazer um negócio loucura assim, sem caixa. Vendendo plano anual, maior parte. Se mês que vem der ruim, deu ruim. E aí a gente captou o primeiro... Foi quase... Na Hotmart ainda? Na Hotmart ainda. Tava saindo da Hotmart aí. Se a gente fizer um ruim aqui, eu vou quebrar a empresa numa vacilada. Então eu falo, o Bag foi uma coisa de muito trabalho. Mas a gente trabalhava muito. Né? Nessa época, o Rafael tá aqui, a gente, tipo assim, pandemia, velho. A gente sabe quantos... Inclusive, as coisas que eu mais tenho recordação boa do Bag são essas. Ficava sábado, domingo, escrevendo copy, fazendo lançamento. Live, os caras lá fazendo live. Sabe quantas lives eu fiz nesse evento? Eu fiz 37 lives em 5 dias. Nossa. Como assim, cara? Eu ficava o dia inteiro em live. Mas por isso os caras me amavam. Os caras em casa, eu ficava 37 lives. Eu falei, eu vou fazer mais que todo mundo. Os caras falaram, quantas lives? 15. Eu falei, então, quanto que acha muito? O cara falou, lembra até isso, a menina lá falou, Pedro, quantas lives? Eu falei, quantas lives você acha que é muito? Ela, uns 18? Eu falei, então eu vou fazer 36. Mas como que você fazia tanta live com gente assistindo? Eu pegava parceiro, eu pegava 36 influencers, cada live com cada sobre um tema. Eu fazia uns puta evento. Aí eu falei, quanto que é muito? 18? Eu falei, beleza, é 6 lives por dia. Então, 7 lives. Um puta investimento que você fez foi nessa época do afiliado de ficar fechado com os produtores de conteúdo do mercado, né? Isso é um negócio que até hoje eu tenho. Cara, isso é um aprendizado aí pra vocês ficarem, cara. Tem gente no teu mercado que tem o mesmo cliente que você, não é competitivo contigo, vocês podem estar vendendo junto, rachando o custo, dividindo o upside. E pra eles era bom também. Eu lembro que nessa época, assim, a gente fazia live, os caras falavam, ganhei tipo 3 mil seguidores, Frank. Muito legal. Live, um bag e bombava. Caraca, Até hoje a gente tem isso. Normalmente os influencers, fica até a dica pro pessoal que fecha com bag.
é um troca muito ganha-ganha. O cara só. Ele meio que. A gente puxa o cara também, entendeu? Sim. Então a gente sempre foi um negócio que eu sempre fiz como, questão como você disso. puxa o cara? Conta mais, assim. Tipo, pô, a gente tá fechando com... A gente tá fazendo isso também, que eu, pô, aprendi contigo. E a gente basicamente, pô, pegou o Temir Rocha, salve pro Temir, parceiraço, que ele é um dos influenciadores do mercado imobiliário, ele queria fazer um evento presencial, e falou assim, cara, fechado, vamos fazer. Eu financio, você organiza e vende. E aí, pô, o evento foi um puta do sucesso e tal, mas, cara, eu sinto que você ficou muito mais pró nessa parada, assim, né? De como fazer um bom ganha-ganha pra galera. Cara, isso é um negócio que até uma vez eu tava conversando com um cara. É um negócio que eu tenho de vida, assim. Isso serve pra tudo. Tipo assim, se eu ver um negócio que posso ajudar o Alê, por que não ajudar sem pedir nada em troca? Eu sempre Entendi. tive muito isso. Então os caras falam, mano, tô fazendo lançamento. Tá fazendo lançamento? Beleza, vou pegar minha base aqui e mandar um e-mail falando que você tá fazendo lançamento. Então eu fazia muito isso. Vamos, divulga lá no Instagram do Bag, tem que seguir a pessoa tal. Mesmo que os caras fossem meio concorrente entre eles, você divulgava os dois e assim, mas Falava esse que era negócio de tudo concorrente é um pouco diferente, que cada um tem sua abordagem. E curso online, o cara que compra um curso, às vezes compra outro. né? Não tem exclusividade, né? Eu tenho certeza absoluta que o Bag levou muita loja para meus concorrentes. Por quê? Porque eu despertava interesse com esse evento. E às vezes não tinha a funcionalidade que eu tinha. Se os caras bombassem mais, o Bag entrava mais loja pros caras. Porque às vezes não pegava. Então, era um negócio que eu sempre falava isso. Tinha uma época que eu cheguei a cogitar ter um link de afiliado dos concorrentes. Porque o cara ia sair, porque, sei lá, quiser um negócio, eu ia vender o cara. Aí tá, então, na confusão que eu não Cara, fiz. isso é loucura. O cara for sair, eu vou O fazer... cara fala assim, pô, doideira. tô te reunindo aqui assim, irmão, tá saindo? Compra esse cara aqui, ó. Então deixa eu te ajudar com outro cara. Era um pouco mais... Mas era uma ideia louca, mas fazia sentido até pensando... Vai perder que ganha um dinheiro, né? Foi até um pouco a teste da Local Web com o Bag, né? Que depois, mais pra frente, foi. Aí a gente começou a bombar na pandemia, aí eu falei assim, eu tenho que captar. Pandemia, eu comecei a ver, falei, cara, eu tô entrando num jogo aqui que a gente já é relevante e eu tenho que aprender a fazer isso. E aí foi a época que eu comecei com esses contatos a começar a conversar com os fundos. Os meus primeiros pitches foram muito ruins. Aí os próprios caras me ajudou, o Dennis Wang lá do Nubank, eu sou hiper grato. Uma vez eu busquei ele no aeroporto, ele foi me criticando o pitch meu lá, que me ajudou pra caramba, até com as futuras vendas. O Israel começou a indicar a gente pros fundos, os caras ver. E os caras, tipo assim, era uma louca. O fundo nem entendia muito bem, que era a gente fazendo anual, aí viu como é que tá seu faturamento? Aquela coisa assim, uma montanha-russa. Eu lembro que tinha um mês assim que eu tinha faturado, sei lá, 1 milhão. E aí o outro, 400. Cara, mano, como... O que acontece, né, cara? Assim, o que acontece? Então mas você tinha só que mostrar o MRR ao invés de mostrar, eu tinha que mostrar MRR, só que até isso era meio confuso, fraco, aí misturavam o Chan, tinha reembolso. MRR é Monthly Recurring Revenue, pra quem não sabe, né? Então você vende um plano anual, você só coloca a parcela de um mês na tua receita. Só que era uma loucura, porque o Bag ainda tinha reembolso, fazer igual eu dava 30 dias de reembolso, então tinha anual, reembolso. E eu nem tinha... não tinha ninguém que organizava no financeiro. O Thiago começou a pegar nessa época, tadinho, sofria. Porque eu lá, louco pra vender um produto, eu comecei a participar um pouco. E o Thiago lá tentando fazer os números, pra mostrar para O Thiago faz o que hoje? O Thiago, hoje ele tá tocando muito essa parte de ecossistema de e-commerce, que é uma parte muito importante pra gente. Ele, por muito tempo, foi o cara financeiro até esse ano. Agora ele tá mais na parte de... Ele é o cara que ficava estressado enquanto você tava na loucura vendendo. Ele é o cara que tava integrando com SAP, esse negócio assim. E ecossistema de e-commerce que ele faz hoje significa o quê? Por exemplo, gateway de pagamento, né? Que hoje o Bag tem um gateway próprio, que é da Local Web, chama BagPay. Por trás é Vind, né? Entendi. BagPay by Vind. E tem toda uma coisa, tem um... Que a Vind também é da Local Web, né? Por exemplo, grandes clientes chegam aí, tem que integrar com um RP novo. O Thiago vai, faz a ponte, acompanha o projeto. Porque agora a gente tem, 100 integrações. Então ele meio que traz novos caras e acompanha o projeto, ajuda a vender na base. Do ponto de vista mais comercial ou do ponto de vista mais de implementação, produto, Os dois. técnico? Hoje ele tá pegando tudo. Ele pega, tanto de achar os parceiros, integrar e depois ajudar a vender. E você cuidava de, marketing e produto? Não, nessa época o Thiago era operações. Que pegava financeiro e suporte. Entendi. Eu tocava vendas. Eu era CEO e também meio que CMO na época. Aí embaixo de mim ficava gerente de vendas, aquisição, growth, que eu tinha separado o growth para começar a fazer retenção, teste. Nessa época já estava mais robusto. Entendi. E você acha que faz sentido, cara, separar, ter um departamentozinho de growth? Tem várias abordagens, né? Growth você pode colocar dentro de aquisição, tem gente que faz separado. O que eu mais gosto, eu acho legal separado. A gente vai tentar de novo agora, meio separado, que é o cara que chega e propõe uns testes para os times fazerem, né? E ele acompanha a parte de dados. Né? Então, eu acho que faz sentido. Depende da maturidade do time. Né? Entendi, então, mas só growth pra você é mais product growth, assim, não é? Pode ser product growth, pode ser, né? Pode ser até tudo. Por exemplo, você pode o cara colocar de marketing não tá procurando alavanca também no marketing o tempo todo, não? Tá, mas dá para você fazer testes. O nosso time de aquisição usa muito growth. Eles fazem testes
contínuos. Mas o growth pode ser aplicado em várias outras coisas. Principalmente se você tem um produto que entra muita gente, né? Que aí tinha que continuar no produto, que aí você pode fazer... É uma mentalidade que é engraçada. Se você não tem um cara que fica muito pensando nisso, eu vejo muito time que não aplica isso em tudo, né? Eu acho que deveria ter em tudo. Então, quando você separa, você às vezes pode atacar uma dor mais... Tipo assim, o cara do growth você pode separar. Por exemplo, a gente que agora colocou uma parte de tema. Quem é focado em aumentar a porcentagem de gente que vende tema? Ou aumentar a conversão dos temas internos? Bota fé? E aí bota o cara de Eu growth jogo esse pra cara de mexer. growth pra, tipo, cara, você tem que fazer esse negócio bater o benchmark aqui. Ele é o job to done. Depois você joga, entrega isso pra produto, entrega pro outro, mas ele... Isso é muito interessante, né, cara? Tem um cara que tá focado nesse tipo de problema, que você pode botar isso pra ele, faz com que gere-se muito Por mais exemplo, resultado. eu tinha um cara lá que o cara era focado em retenção 7 dias. Que era o grande... Retenção 7 dias? E aí faz qualquer coisa que precisa pra cara fazer não isso saiu, cara, em acontecer. 7 dias. Ah, a galera saía em 7 dias. É. Comprava e ficava doido de sair. E o cara tinha que resolver esse problema. Porque, quase todas as plataformas de SaaS têm esse problema, né? A retenção inicial é muito importante. Ah, entendi. Você- E aí esse cara, pô, ficava batendo a cabeça nisso. A gente tem um cara desse na Lud também, só que a gente não chama disso. ele é, A gente chama de Coringa. eu sou o growth hacker de... O cara bota. É o Saulo, tá ligado? A gente tem qualquer treta, a gente mete o Saulo, resolve essa parada aí. Aí ele vai lá e resolve. É um pouco É isso. nosso gente. Mas aí foi isso. Assim, em 2020 eu falei, vou captar. Da época era tipo era engraçado, que era um seed, mas eu faturando muito mais com muitas startups pegando... Mas você gostou do seu valor? Você acha que você foi um bom deal? Aí Eu acho que não foi, não. Aí que foi o negócio? O primeiro? O primeiro foi bem pequenininho, o de anjo. Eu gosto que você faturava nessa época, pode falar? 200 mil. 200 mil por mês, né? Quando você levantou o CID, faturava 200 mil por mês. Tipo, MRR ou. Não era seed, eu levantei anjo. Eu nunca levantei seed. Porque quando eu tava levantando seed, Não deu. aí começou a vir as empresas querendo comprar. Aí que conecta a história. Então o Israel É. começou. Tipo, o Israel e o. então não e o foi Michel, um round. O Michel já tinham investido Já tinha investido em 2020. nesse de anjo antes de começar a estourar. Ou depois. Exato. Antes de começar faturando 200 mil mês. Entendi. E aí começou a estourar bizarro. E Aí começaram a aparecer. Primeiro, eu falei, vou captar. Só que nessa hora apareceu a primeira empresa querendo comprar. Que era quem? Não sei se pode falar isso. Eu não sei. Você que sabe, mano. Acho que não sei se pode, mas é uma outra Mas grande Mas era de- tipo alguém do ramo mesmo. É. Mas aí, tipo assim, basicamente, quando rolou isso, aí eu já tava mais... O Michel falou, cara, vou te apresentar um advisor, um cara fera. É um cara hiper legal, chama André. O cara foi VP do Citibank, depois que foi founder do BR Partners. BR Partners não, do... Qual que é aquele maior banco de venda que é listado em bolsa agora? Que tá... Ah, esqueci, tá listado em bolsa agora, que é do Ricardo Lacerda e tal. E aí, vamos continuar. Aí ele indicou o André, e o André falou, Pedro, o que você tem que fazer? Você vai fazer um deal, você tem uma opção, você roda a parte da captação, ao mesmo tempo eu vou rodar uma possível venda. E aí, basicamente, ele pegava o número do bag e ofereceu para todo mundo. Que maneiro, cara. Isso 2020. Isso em 2020. E aí vem muita gente de marketplace. Sei lá, eu comecei com umas 15 empresas. E todas muito interessadas. Foi uma coisa bem legal. Eu lembro que na hora eu falava assim, mano, eu tô tipo assim... Você se sentiu o cara, né? Eu tava falando com os caras Não, mano, tipo, até eu quero te comprar, tá ligado? Pô, só de botar você pra fazer a distribuição em qualquer empresa já é animal, tá E ligado? aí, É, que sensacional. foi um negócio que eu comecei a aprender? Eu aprendi a fazer pitch nessa época. Eu não sabia fazer pitch nem pra captar. Eu lembro tanto que meus primeiros pitch foram meio ruim. Aí o Denis lá me falou, Pedro, você tem que fazer assim, tem que mostrar o seu valor, você tem que fazer o pitch pro cara. Mano, aí eu comecei a fazer, tipo, eu ia fazer um marketplace, falar, cara, o bag é o cara que vai digitalizar o varejo. É a porta de entrada do marketplace. Eu ia fazer pro outro cara, eu falava, o bag é o cara que vai pegar o início desse funil e vender isso aqui. E o doido é que os caras fazem, todo mundo faz a mesma pergunta, já percebeu isso? Só que aí eu comecei a fazer um pitch pra cada cara. Foi um negócio que Cada perfil, por o que importava, bag né? é interessante pra essa empresa. Aí eu estudava e eu já propunha pro cara por que ele tinha que ter a gente. Total. E aí foi até interessante, quando eu fui fazendo Ah, você tava focado na venda, ou não? da empresa. Aí Tá, mas isso aí foi depois, tipo, por um tempo você ficou tentando levantar dinheiro, foi meio que junto. Foi junto, é isso que ele aí falou. você ia fazendo tudo. Eu ia fazer tudo. Mas, mano, mais interessante, você queria pra ver as possibilidades dos dois lados. Você não tava nem inclinado a vender, nem a levantar. Se fosse ruim as opções de venda, você ia levantar e continuar. Exato. Mas você acha que rolaria ter levantado? Rolaria. Com certeza, mano. Rolaria. O negócio voando, né, cara? Tava bem. No final, quando eu falei, vou vender, aí uns 3 caras grandes falaram, mano, eu quero pôr. Tá feito. Investir. Aí eu falei, cara, não tem Putz, como. agora... Aí, o que é? Não, deixa eu entrar junto na rodada. Eu falei, cara, não posso nem falar. Aí os caras, vai vender? Não, que besteira, faz isso e tal. Mas o que eu percebi? E aí fica aqui o ponto. Quando eu chegou em 2020, eu olhei pra mim, eu era um cara de 26 anos, sem experiência anterior,
sem track record, e olhava, tinha Nuvem Shop com 4 bi. Loja integrada, 7 bi. Local Web, 7 bi. E eu comecei a perceber que é o seguinte, o Bag estava no mercado mais competitivo, eu era uma pessoa ainda júnior com uma empresa que as pessoas eram muito boas, mais júnior, e que talvez para minha fase de vida seria interessante eu juntar um sonho maior, alguém que me desse um apoio. E que eu fosse parte do plano da empresa que eu pudesse bombar. E aí, para mim, quando eu fui falar com o cara do Local Web, eu falei, mano, tá muito claro isso aqui. Eu fui fazer o pitch, falei, cara, é isso. O Bag vai pegar essa porta, eu vou fazer loja entrar pra caramba aqui dentro, você é a porta de entrada do Local Web com volume, e aí tem um tanto de coisa aqui dentro que dá pra pulgar. Melhor envio pra ser meu frete. Eu tinha desenhado por fundo a tese da Local Web. Tanto que quando eu fui fazer eu lembro que até foi uma coisa engraçada. Um pouco antes... Você tava pitching a tese do Local Web pro fundo sem saber que era a tese do Local Web. Você sabia que era isso que eles faziam de fato então, pra aí, ter por sinergia. Exemplo, eu lembro que uma vez eu desenhei pro André assim, falei, mano, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o Bag aqui no meio, e aí eu vou ter uma plataforma de e-commerce maior. Eu vislumbrei uma empresa que a Local Web comprou logo depois, que se chama Doc. Eu cheguei a mandar mensagem no LinkedIn pro cara, querendo conversar para entender. Eu vou ter um RP, eu vou ter um sistema de pagamento, eu vou ter um sistema de frete, eu vou ter um sistema de marca. Eu desenhei Sistema operacional do varejo. eu vou ter o ecossistema inteiro, com foco início em PME, mas vou ter uma loja grande para subir o cara. Eu desenhei isso. Aí o André falou, Pedro, genial. É isso aí que tá bombando. Sabe o que é o problema? Como é que os caras vão acreditar que você vai fazer isso? Eu falei, mano, vou ter que, sei lá... Ele falou, podemos tentar, mas, tipo, você tem o... Tipo, não tinha track record pra falar que você ia conseguir fazer um negócio desse. E aí, a Local Web me oferecia isso. Eu falei, cara, eu vou aprender o que eu quis saber, como é que é criar um ecossistema, fraco. E aí, olha que coincidência. Um pouco antes, a Local Web comprou a Doca. E quando a gente foi conversando, aí foi afunilando, tinha uma hora que tinha que decidir, né? Eu falei, a última pessoa que eu quero conversar é a Local Web. Aí ficou mais uns 3 meses, começou em, sei lá, meio de 2020. Era até engraçado, porque eu fazia muita coisa na empresa ainda, né? Eu era bem... operacional algumas coisas ainda. Você escrevia cópia, o caramba, né? Eu e o Rafa, a gente tinha final de semana pra escrever a cópia dos negócios e eu era a cara, né? Então eu tava tocando um negócio hiper complexo na empresa sem poder falar que era, até performando um pouco pior. Eu lembro que eu tinha umas metas assim, você lembra, Rafa? Eu quero fazer tal coisa, eu não batia as minhas metas. Mas é porque tipo, eu fazia cal pra caramba. Tinha quantas pessoas nessa época, mano? Já era grande, velho. Tinha uns 70, 80 pessoas. Maneiro. E aí... Salário médio, 3 mil reais. Não, pior que nessa época já era um pouco melhor. Pô, que bom. PJ, né? Tudo PJ. PJ. Aí o Dev já ganhava a mercado de BH PJ. Os gerentes ainda estavam abaixo. Que eram os caras que eu fui aumentando até agora. O Bag agora que chegou. Né? Foi quando entrou pro Local Web. Mas faz parte, mano. Mas eram os caras que fizeram, tipo assim, mano, o cara saiu do Bag, era disputadaço até hoje. Os caras bons, é uma escola de grande, os caras né? muito comprados. Esse é um negócio que até hoje eu falo, sou muito grato. Os caras, tipo, um negócio meio bizarro. Assim, os meninos, sei lá, ganhavam 3 mil, uma vez o cara fez 15, o cara sem estoque falou, mano, não vou. Aí os caras falam, mano, por quê? Falou, mano, tô fazendo um negócio do caralho aqui. Você quase chegou e falou assim, não, vai, velho. Eles falaram, mano, eu não posso ter nem o que falar. Os caras falaram, não, mano, tô com você, vamos fazer esse negócio. Vai ser o case de todo mundo isso aqui. E realmente... Você deu um estoque pra ele depois? Esses caras, alguns entraram na venda junto com a gente de uma forma... como se fosse parte do Earnout. São sócios hoje, né? Estão na venda com a gente. Mas, cara, que da hora também. Pra você deve ter sido uma sensação muito massa ter tido essas pessoas junto. No sentido de, tipo, de... Que escola que aconteceu tudo junto, né? E você participou, uma trajetória absurda. E é muito legal ver. Eu falo, eu acho que deve ser... Esses caras, fico imaginando... Lógico, em proporções muito menores, né? De um PayPal máfia, assim. Mas eu vejo os caras assim e falo... Pô, é uma legal. mafiazinha, né? A gente tem uma mafiazinha lá, é uns 8. De BH? São uns 8. Alguns já foram no Gigabyte aí, né? Direto. O Rafael é figura constante comigo, foi um dos meus braços direitos lá do Bag. Então, sempre nessa correria com a gente, formamos era uma cultura muito forte. Sem saber fazer, era uma cultura muito forte. Gente que depois eu fui trazendo, o Felipe de Operações. E aí, olhando pra trás, cara, o que você acha que criou essa cultura tão forte, assim? Cara, eu nem sei direito. Acho que... Depois já pode pensar aí o que ajudou, mas eu acho que era porque... Acho que a galera vinha você se fudendo tanto, né, cara? Eu acho que talvez era um pouco também, ajudava. Assim, eu vivia isso, eu lembro que era muito assim, eu vivia o Bag, tipo, eu só fazia isso. Né? Dei uma sumida, assim, eu trabalhava, né, nunca acordei tão cedo, sei lá, acordava 8, saía 11 do escritório, e ainda chegava em casa e pensando o que eu ia fazer, e copy, e loucura. Eu cheguei aí pro hospital, né? Nem é muito saudável, né? Num dos lançamentos fui parar no hospital, velho. Tão nervoso que eu tava de fazer um lançamento gigante, achei que ia quebrar a empresa.
com o hiper lançamento que eu fiz. Falei, isso em meio de 2020. Mas isso Você teve o quê, mano? Tipo, tanto estresse que você... Estresse. Ir pra no banheiro toda hora, tomar soro na veia. Caraca. Mano, mas isso é importantíssimo também. Cuidado com a saúde física, né? Muita Agora, gente do empreendedor esquece disso. Eu tô aprendendo ainda, mas tô melhor do que aquela época. Tá metendo shape, tô vendo aí, hein? Mas o vou moleque ficar, vou tá- ficar. Não, que o Pedrinho, você vê essa história de maluco dele, cara, você nem imagina que ele é pai de família agora. Agora eu virei pai. Quer dizer, Meteu o agora... boneco, né? agora Olha eu virei aí, pai. mano, parabéns. Valeu, tem 2 meses. 2 Gabrielzinho. mesinhos, né, cara? E, pô, bebê é fofo, cara. Pô. Deve Mano, ter já puxado manda um pra salve mãe, aí, manda um beijo aí pra família, pro pessoal. Beijo. Beijo. Dani, Gabriel. Não fala Tá lá em o nome casa. não, senão os ratos vão tentar furar teus olhos, cara. Eu não falo o nome da minha mulher pra ninguém. Mas é assim, aí nessa final a gente aí ficou mais, sei lá, uns 8 meses aí de... Calma, inteira. deixa eu pegar essa época da loucura aí, cara. Tipo, e, pô, foi assim por anos, né? Foi assim por anos. E você era, tipo, você era casadão, era solteiro, como é que era? Namorava. A Dani já. Ah, a mesma pessoa, tipo, foi tua parceiro o caminho todo, assim. Que da hora também, mano. Foi, ela ajudou muito. Acho que... E ela entendia que você tinha que trabalhar e... Isso foi combinado Isso. desde o início. Eu Tipo, falava, já tinha bag quando vocês começaram? e aí a gente conversou. Falei, Dani, tipo assim, minha prioridade hoje é a bag. É um negócio que eu tenho que fazer. Acho que, tipo... Tipo, se você começar a brigar comigo porque eu tô passando tempo demais na bag, não a gente vai dar terminar. certo. Numa boa, assim. Nem sei se é certo ou errado. E acho que rapidinho ela aceitou. Ela sempre foi muito parceira nisso comigo, assim, de... Pô, vamos... E ela sempre acreditou muito, então era um negócio legal. Às vezes você fica meio desanimada, ela sempre fala, mano, isso aí vai dar... Vai dar certo. Você vai dar um jeito. Cara, e faz uma diferença bizarra, né, cara? Faz. Tipo, pô, ter alguém ali... Porque você na empresa, você é tipo aquele cara fodão que você tem que estar sempre muito certo. Cara, isso é uma parada que eu acho bizarro ser empreendedor. Que você não tem convicção das coisas, só que você tem que parecer que você tem o tempo todo, tá ligado? Eu não sei se eu pareço que eu sei o tempo inteiro, mas parece que eu sou confiante que vai dar certo. Mas que ser o tempo inteiro eu não sei. Eu acho que eu Mas falo. tipo, no fundo, você fica assim, tipo, pô, eu acredito que vai dar certo, mas, pô, tem uma chance legal de eu me fuder aqui, tá ligado? E aí, tipo, essa parada que você não fala pra ninguém, mas você chega em casa e, pô, é essa parada que cria muito estresse, você fica fudido. E ter uma pessoa que te apoia faz uma diferença O absurda. suporte né, da cara? família, dos amigos, do namorado é muito importante. Com certeza. Eu acho que é mais... Pra também validar que você não é doido, assim, né? Eu sempre fui muito confiante que ia dar certo. Essa é uma coisa que eu até falo. Eu tenho desconfiança, às vezes, do momento. Mas da trajetória, eu falo, mano, eu não sei como, mas eu vou fazer esse negócio dar certo. Nem que eu jogue isso fora e faça de novo. Bag outra coisa. Mas, cara, uma coisa que é muito legal que você tá falando, que eu tô entendendo, é que, tipo, pô, você tinha essa confiança, você tinha essa energia, mas você também foi um cara muito pé no chão em todos os momentos, eu sinto. Eu sinto que, tipo, você... De vez em quando ele fez o domínio, algumas coisas, mas, porra, no geral, você tava sendo muito responsável sempre, inclusive no momento de você decidir vender. Responsável sempre, eu não acho que é a palavra pra definir aqui. O cara é um puta tomador de risco, tá Não, ligado? sim, Eu sempre fui muito arriscar, tomava risco. tomava risco, mas aí tem uma vantagem. O Thiago, meu sócio, eu tinha 2 sócios, né? O Marcelo, que era o CTO, muito conservador, e o Thiago, meio termo. Então, basicamente, o Marcelo ia contra, Tudo que era loucura demais. loucura, e o Thiago meio que ponderava um pouco assim, entendeu? Então o Thiago acabava meio que decidindo. Porque é o Thiago. Eu Era até falo assim, o Thiago era o meio termo. Tipo assim, ele Ele tinha era hora o que fala assim... tira-tema. Tipo assim, eu lembro, por exemplo, eu falo, nesse evento que eu quase quebrei o bag, eu podia ter quebrado, porque eu ia fechar com a Boca Rosa pagando assim, uma fortuna pra ela. Só acho que ela pediu mais um pouco ainda depois do negócio. Acho que ela não queria fazer, né? Tipo, fechou com um valor caro. Eu falei, mano, vou fazer, foda-se. Meter a Boca Rosa no pós-BBB, falando sobre empreendedorismo no bag. Aí ela foi e aumentou o preço um pouquinho. Eu falei, assim, não é pra fazer. Se eu tivesse feito isso, eu tinha quebrado. Tinha quebrado sim, ia ter ficado sem dinheiro. Vai ficar complicado, né? Porque era, assim, mais de 6 dígitos. Era o caixa. Mais de 6 dígitos. Caramba. Só que, tipo, o primeiro lançamento tinha bombado tanto que eu falei, mano, esse aqui eu vou porrar. Agora é a hora que eu vou chutar a boca do balão e vou fazer a captação. Inclusive, eu pensei isso, vou fazer a captação com um mês estouradaço. Aí eu tava pensando em captar, aí não deu. Mas assim, então teve esse ponto. Mas eu nunca fui louco, né? Tanto que eu segurava meu dinheiro pra caramba, né? E aumentando, fazendo... Eu sempre fui, isso é um negócio que eu fazia. Apesar de ser o pessoal ganhando pouco, a gente, sempre que o bag melhorava, eu ia melhorando. Mesmo que fosse pouco. Tipo, até hoje, depois de vender a empresa, você não mora numa casa absurda, nem nada, né? Não, até hoje não. Eu investi pra pegar o dinheiro e investir em coisas que vão gerar renda daqui a pouco. Eu gosto de fazer isso, tentar segurar 2 anos o que você tem, né? Uma vez eu vi essa dica de uma empresa e tal, tipo, com bag, no caso, era 3 meses. Eu segurava 3 meses, sei lá. Era um pouco isso que eu combinava. Vou tentar segurar 3 meses, com algumas vezes com saldo de fé. Mas com coisas não fixas. Meu saldo de fé era com, sei lá, vamos gastar mais em ads e ver se dá.
Vamos, então beleza, soca aí. Aí deu bom. Ótimo, então mantém. Se você aumenta, tá tudo ok. Não era fixo que poderia ficar comendo todo mês, né? É, isso aí. Tanto na minha vida do pessoal quanto no outro eu fazia isso. A parte de custo fixo, eu tento ser mais de boa. Mas, mano, isso que é o interessante do cara que veio do Bootstrap também, que eu acredito que, cara, ele já deve ter se fudido tanto com falta de dinheiro que, pô, ele não vai ficar gastando dinheiro também à toa, fazendo qualquer loucura sempre, né? Tipo, tem que ter um nível de responsabilidade maior. Tem muito cara que levanta dinheiro e fica gastando dinheiro de jeitos errados e, porra, torra pra Mano, tem muito caramba. cara que levantou com a tese bag e não fez virar. É mesmo, cara. Muito. E cara que levantou assim 40 milhões. Sério. Caramba, mano. Vou citar nome, um cara até famoso fez, pivotou. Provavelmente gastou o dinheiro todo fazendo coisa errada, né? Cara, o que é real que, tipo, um negócio que eu admiro bastante em você, né, que vem desse negócio bootstrap, é que quando o cara que levanta investimento, muitas vezes, e eu já fui esse cara, então eu falo com autoridade, ele não tá focado em fazer um negócio que ganha dinheiro, ele tá focado só no próximo round, porque aí ele faz o próximo round, aí o próximo round sai na mídia, aí todo mundo dá uma moralzinha pra ele, e aí, pô, as meninas do colégio dele começam a querer pegar ele, entendeu? E aí, tipo, e aí, pô, e as pessoas que ele começa a virar o cara maneiro entre esse grupo, né, tá ligado? E aí, tipo, esquece que o objetivo do negócio é ganhar dinheiro, tá ligado? E aí você tem várias empresas que, pô, tem um puta hype bizarro e agora que o mercado tá numa baixa, estão se ferrando justamente porque eram assim, tá ligado? Isso era um negócio que até foi legal você falar aqui. O primeiro ano de back, quando a gente não faturou nada, a gente foi em altos eventos de startup, ganhava prêmio de coisa de inovação e não faturava nada. Uma hora eu cheguei e Thiago e falei, quer saber? A gente não vai em nenhum evento mais até a gente faturar muito e ser uma empresa da hora normal. A gente parou de ir em evento. A gente voltou em evento agora. Porque eu achava que era muito tempo tentando esfregar ego quando você tinha que estar em casa trabalhando igual um louco pra fazer o negócio estar de pé, fraga. Então, tipo, a gente... Até com network, assim mesmo, sabe? Eu comecei a fazer isso mais depois que o bag já tava legal. Antes era focado 100% na empresa, nem conversar com ninguém. Network era só com os caras do mercado mesmo. Era com um grupinho que a gente criou lá, que basicamente era pra se ajudar com dor real. Mas, tipo, os influenciadores se faziam, né? Também, mas aí era uma coisa um pouco diferente, né? Era mais pra vender. Objetivo mas, também, né? Aí a gente criou um grupo lá em BH, você conheceu o Igor da Hacker Eds, o Cadu da Lugato, tanto startup legalzinho que tava na época no mesmo nível. É que, mano, uma parada... Porque naquela época a gente era todo um pequenininho, tipo, Sim. faturava de 100 a 200 mil. Foi quando a gente E os caras estão tudo bem, né? Tudo bem, eu sei que, pô, tá todo dia no The News lá, querendo que eu invista lá pra financiar um celular. O Alugator vendeu pra conta simples. Não, o Hacker vendeu pra conta simples, né? E os caras que às vezes estavam com a gente que depois não vingou, acabou indo pra uma startup ou outra. Então tem uns caras que hoje estão no Alugator, tem uns caras que... A gente tinha uns caras de info no grupo que também ajudava pra caramba. Talvez ajudou muito também no grupo lá que a gente tinha. Que era até o Igor criou da Hacker. Tem o Rei do Tráfego, tem a Bárbara Bruno, que é um dos maiores infoprodutor do Brasil. Tinha uns caras legais de info lá também. Então a gente acabava aprendendo. Trocando várias ideias, né? Isso que é legal do mercado de infoprodutor, né? A galera, tipo, como não é competitivo... Os caras sem... E tá todo mundo na mesma vibe que é tentando vender mais, né? Então todo mundo tá testando coisa, quando alguma coisa maneira acontece, compartilha com os outros. Até né? os caras que teoricamente são concorrentes se ajudam muito. Tipo, a Bárbara ensina Facebook Ads, tem uma agência de marketing Facebook Ads, o Rei também. Então, teoricamente, ele é mais foco em e-commerce e tal, mas são concorrentes. Mas os caras se ajudam, estão lá contando. Maneiro demais, mano. E a gente... Essa parada no fim, aqui... tudo que eles descobrirem, eles vão botar no curso e o outro vai ver, né? Então não tem por que esconder, né? E assim, e aí o ponto é, durante muito tempo, o meu foco era... Tipo, eu nem via pra São Paulo tanto, ficava lá trabalhando igual um louco mesmo, sábado, domingo. É que, cara, isso aí que você tá falando eu acho interessante, é uma parada que a gente fala muito aqui, que muitas vezes o empreendedor tem muito barulho ao redor dele, né? Essa coisa de, cara, do ego, de reunião, de network, às vezes atrapalha muito mais do que ajuda em qualquer coisa. E a outra parada que você tá falando também, que é essa parte do grupo, de pessoas mais próximas, assim, que é um pouco até do lance de ter alguém na sua vida que você pode contar pra te falar, é uma parada que até o Diego, nosso amigo que fala, o Diego Libânio, boa, né? Que gente fina demais, mano, esse cara. Um abraço pro Diegão. Salve, Diegão. Que, mano, você tem que ter coisas na sua vida que são suportes, que são firmes, que são sólidas pra você conseguir estar ali naquela incerteza, naquele caos todo. E acho que isso é uma parada que você tá falando também. A gente virou melhores amigos, assim, eu acho, sei lá. No meu grupo, melhor amigo, boa parte desse grupo aí que a gente tava sempre junto. O Cadu fazia o churrasco dele lá, top que ele fazia, a gente... Era o seu suporte, sua solidez, né? Sou muito grato a todo mundo lá que várias das coisas que a gente faz, isso é um negócio que sempre foi muito bom. Eu sempre tentava ir puxando de pessoas ou empresas uma dica. E às vezes até de áreas diferentes, né? Então, tipo, pô, o cara faz um negócio lá e fala, vou seguir isso. Deixa eu te perguntar, cara. Tipo, muita loucura de trabalho assim. Pô, você tem algum hobby, velho? Mano, nessa época era estudar e trabalhar. Hoje esse era o hobby, né? O hobby era ficar vendo curso. Tanto que o Rafinha e a gente tá tão bem, velho, que a gente era tipo os loucos, fraga.
Na época era difícil, a gente ficava sábado, domingo e via, tipo assim, o nosso hobby era ficar lá vendo quase outro negócio, entendeu? É lógico, eu tinha meus hobbies, por exemplo, eu gosto pra caralho de viajar. Mas nessa época eu abdiquei um pouco disso. É muito tempo que eu fiquei na Europa. Qual uma e tal. viagem braba aí que você curtiu pra caramba? Ah, já fiz Tailândia, já fiz Letônia, Estônia, Lituânia, Rússia, Conheceu a loucura Que toda? Copa massa, do Mundo. cara. É. Que animal, cara. A Fui Tailândia, o pessoal Eslováquia, fala... Macedônia. Cara, jogo você nunca foi? De futebol? Não, de jogar jogo, videogame, essas coisas. Eu gosto de FIFA. Você gosta de FIFA? Fifinha, vamos jogar hoje? Lá no After? Pode Vou ser, fazer hein? um afterzinho do FIFA, Eu sou hein? bom. É. Cara, Você é bom mesmo? ultimamente é um dos hobbies que eu gosto, porque eu sou meio mente acelerada, assim. Então, quando eu tô jogando FIFA, eu consigo concentrar. É um negócio Não que acontece pensar- rápido, né? Você fica só ali olhando É, a Muita dinâmica. coisa acontecendo ali ajuda, né, É, cara? aí eu, tipo, eu foco. Aí é um hobby que eu gosto. Mano, quero ver você, hein? Você joga com que time? Eu gosto de jogar com o Real Madrid. Eu gosto de jogar Madrid com PSG, vamos ver. Roubado, né? Cara, então posso te fazer uma pergunta de jogo aqui pra, Aham. pra ver? Conhecimentos gerais, tá? Uma pergunta que a gente faz todos os podcasts. Cara, eu vou te dar 4 opções e aí vamos ver se você Gabrielzão vai sabe. saber. Cara, qual é o jogo da galera? 1. TFT. 2. FIFA. 3. League of Legends. 4. Brasino. A gente tem que tirar esse quadro do podcast, mano. Deixa o pessoal muito desconfortável. Quebra os caras, né, velho? FIFA. No bag é FIFA. É o FIFA. Mas assim... Aí sim, mano. Mas aí foi uns 2 anos bem intensos, assim, né? Porque o início eu tava aprendendo, o bag era isso. E pandemia, velho. Aí que eu não tinha hobby mesmo. Mano, isso não é uma sériezinha, assim, você Não, isso curtia? eu via. um anime, Com a um namorada, anime. né? Via cinema, assim, dia a dia. Muito empreendedor aqui do nosso grupo gosta de anime, mano. Não, eu gostava de série. Série eu via sempre. Eu chegava em casa ali antes de dormir, deitava e É. assistia juntos, né? Porque acaba sendo o hobby de Mas- muito casal, porque é o mais fácil, né, de fazer. Mas em pandemia, velho, minha vida virou uma loucura mesmo. Porque... Imagina, você tá fazendo nada, mudou nada, de repente entra 4 vezes mais cliente. E eu ainda arrependo ainda que às vezes a gente segurou a mão, porque era uma época que, tipo... Quanto mais Dava botasse, pra mais ser ainda saía, mais. né? não tinha erro. Tipo assim, E o ROI foi de 3 pra quanto nessa época? sei lá, 10, mas aí depois a gente foi, virou a aquisição, começou a gastar, contratar gente a louco. Né? O Mas, back cara, tava- uma parada que eu acho que é interessante também, que eu queria perguntar, é como é que foi a virada do remoto dessa época aí pra vocês? Porque, tipo, foi o momento que mais porrou, então era quando mais tinha trabalho, mais energia, só que aí do nada tava todo mundo remoto, né? Foi um ter negócio sido engraçado. mais difícil Isso aí pra eu lembro. vocês. O Rafael, acho que... O Rafael, ele ficou uns 6 meses de férias da gente, foi lá de intercâmbio. Ele voltou logo depois disso, acho que ele não tava nesse dia. Mas a gente... Lembra que chegou a pandemia, velho, e era uma época que a gente tava com caixa, assim... Sem caixa. E aí eu olhei assim e falei, meu irmão, se cair, sei lá, 30% do faturamento aqui, Morreu. quebrou, acabou. Aí eu lembro que a gente pôs, assim, todo mundo, assim, parecia que tava rezando. Um círculo, assim, todo mundo. Na bag, lá era uma casa. Eu falei, galera, é o seguinte... Tá indo pandemia, todo mundo pra casa. Eu quero falar assim, gente, tiver um mês ruim, quebrou. Eu falei desse jeito. Eu Caramba. deve falar assim, se tiver um mês ruim, a gente quebra. Então eu já tô avisando todo mundo. Não pode dar ruim. Cara, muito doido isso. Isso é possível por causa da cultura que vocês criaram lá, né? Depois Porque- tem uma vez, até que numa época, depois eu fiquei lembrando isso, velho. Eu olhava pros caras, velho, parecia que eu tava indo pra guerra, assim, os caras com a faca na mão. Falei, mano, vamos ganhar esse negócio. Mano, entrou, a galera trabalhava pra caralho, fraga. Era bizarro, era um negócio assim que até hoje tem orgulho, até arrepio, assim, de... Eu lembro que a gente chegava meia-noite fazendo lançamento. Vocês não são, a gente fazia lançamento, velho. O Pedro, que eu já CMO lá, e o Gui, que eu já de produto, a gente começou a fazer esses lançamentos. A gente não existia aqueles negócios de redirecionar pro grupo. Mano, os caras acordavam 2, 4 horas da manhã, 6, pra trocar o link do grupo que tava captando. Pra quem entrava ali, pra caralho. Um acordava 2, outro acordava 4, outro acordava 6. Pra ficar criando grupo novo. Pra ficar trocando o link do grupo. Que Era loucura, velho. Tipo assim, os caras falam que, tipo, Que dessa doideira, mano. era loucura mesmo. E o negócio explodindo. E aí depois eu querendo captar. Aí... E foi legal que a gente foi muito Mas amadurecido. vocês têm tanto grupo de WhatsApp que vocês têm até um Chief WhatsApp Officer, né? A gente brincava disso. Inclusive, ele saiu, eu gostava pra caramba desse cara. Hoje tem outros caras, mas tinha um lá que foi o primeiro. A gente brincava que era o CWO. Que ele só WhatsApp ficava mandando mensagem em grupo de tanto grupo mano, que tinha, o cara era né? fera pra criar grupo e gerir grupo. Chamei Henrique, saudade aí, Henrique. Mas hoje a gente tem outros caras também, mas hoje tem ferramenta. O Henrique era um pouco mais manual, assim. Tipo, pô, a gente pegou bastante da tua história. Cara, honestamente, muita coisa aqui que eu não sabia, tá ligado? Achei animal, assim. Eu achei sensacional. Pô, já gostava de você, agora admiro também. Eu tô brincando. Sempre... Agora você não é tão otário, né? tá ligado? Não, mas, pô, tipo, sempre admirei também, cara. Aprendo muito contigo. E, cara, eu tive alguns ensinamentos legais aqui, né? Acho que o Renan também pode falar umas coisas que eu acho interessante, cara.
Então, pô, acho que a coisa que mais me impressionou dessa conversa toda, cara, foi a... Porque, tipo, eu já sabia da distribuição, né? Já sabia que vocês eram malucos e tal, nesse sentido, assim. Mas, cara, da cultura eu não sabia. Eu achei muito interessante, assim, como que vocês Eu também. fizeram um trabalho bizarro de liderar pelo exemplo, assim, sabe? Eu acho que é até um negócio que eu devo fazer melhor, assim, sabe? Eu acho que, tipo... É um negócio que é difícil, né? Eu até falo, pandemia, depois a gente cresceu muito o time, mas assim, o que fez o Bag chegar de uma chance... Se fosse pegar aquelas chances que fundo olha, era o nada, né? Primeiro founder, sem VC, com 20 anos, sem experiência. Não sabia vender nada, aprendeu no caminho. Eu acho que tinha pouquíssimas pessoas que tinham segunda experiência de emprego fora Bag. Caramba. Eram pouquíssimos. E fez um negócio que chegou uma hora a gente devia ser, sei lá, top 1 ou top 2, de colocar a loja em número paga. Lógico, não tinha maior, mas isso. E aí foi um negócio bem experiente. Cultura é um negócio muito... E foi muito, eu acho que porque você tinha um escritório na época, né? E a galera ia lá e eles viam você sofrendo muito, né, cara? Você dando a raça e você na loucura. Fazia o happy hour também tarde, era legal. Assim, e apesar de você, tipo, ser um cara que, pô, tava muito preocupado, eu imagino que você não escrotizava ninguém. Você sempre, tipo... eu sempre fui muito brincalhão, assim. Mais de rir. Gerava vibe leve, né? Era uma coisa que o pessoal citava muito, né? A gente sempre foi muito... meta, mas era um ambiente leve, assim. Então, uma cultura muito autêntica de vocês, né? E é uma coisa que a gente preza bastante lá na Lute, que é tipo, cara, tem uma galera que assim, começou a empresa, fala assim, vamos meter nossos valores na parede, aí mede lá, tá ligado? Tipo, eu nunca resiliência. Tive isso. Tanto que depois, velho, esse é um negócio que o Beck cresceu muito, a gente tinha um valor lá que até hoje é meio, a gente tá vendo como é que encaixa, que era correria. Mano, os caras eram correria. O que é correria? A gente vai fazer. Significa também, né? Se precisar acordar 2 horas... Hoje não faz mais isso, viu, pessoal? CLT, tudo bonitinho. Mas aquela época, 2 horas da manhã, tivesse que acordar e fazer 36 lives, vamos fazer 36 lives. É isso aí. Entendeu? O que eu acho, mano... Então a gente tinha esse valor que depois a gente tá tendo que adaptar, porque cresceu tanto. Hoje, que depois a gente não entrou nisso, né? Mas eu entrei pro Local Web, eu só terminar, fechar a história. A Local Web comprou a gente pra entrar no coisa. É público quando vocês venderam ou não? O deal não é muito, não. Acho que não é. Melhor não falar. Mas assim, tinha uma venda, um earnout, né? Muito apostando no nosso crescimento no grupo e como é que a gente conseguia pôr outras coisas. A venda em si, principalmente o earnout, foi muito alinhado com o que eu tinha bolado que eu queria fazer, que é criar o ecossistema e ajudar. E aí, mais que isso, eu caí com 2 caras hiper legal. Primeiro eu caí com o Mazeto, que era o CEO da Trey. Cara que eu sou hiper fã, aprendo pra caramba com ele. Depois com o Williams, puxando o saco do chefe aqui, mas que é um cara genial, foi o cara que criou a Trey, criou a Yapay, que é 80% da vende faturamento surgiu da Yapay. Cara hiper bom de produto, hiper, como é que fala, de metodologia e tal, de ser um cara mais coisa que eu tô aprendendo pra caramba. E aí eles falaram assim, Pedro, vamos testar um negócio? Lembra aquela empresa que eu falei lá atrás, da Doca, que eu mandei mensagem? A Doca tinha sido comprada, falou, Pedro, você também vai assumir como CEO da Doca e fazer a fusão. E aí a gente juntou Bag e Doca. Eu até no dia que eu apresentei pra Doca, eu mostrei o print de eu querendo chamar o cara pra juntar. Eu virei o CEO do negócio, transformamos a Doca. Hoje a Doca já é Doca by Bag. O produto Doca virou Bag, virou nosso produto principal. Ainda tem um legado, Bag App e tal. A gente dá um produto hoje robusto que o cara pode fazer qualquer coisa. Mais que 400 milhões de GMV de lojistas Bag Doca. Então, o produto que você tinha quando você vendeu hoje não vende mais. Não vende. Ou já existe... A gente tá criando coisas deles no produto principal. Ainda tá... Interessante. Mas, mano, que maneiro esse desafio que você pegou, então. E eu acho que o mais legal que você falou é que você pôde estar com pessoas que você admirava, que são pessoas muito boas. Mas a gente que a cultura também lá dentro ficou muito bacana. Você conseguiu trazer muitos valores que você tinha, encaixou. Isso é um desafio agora recente, né? Assim, eu acho que a gente tá em processo de fazer isso. Porque o Bag teve o Bag raiz. Aí teve o Bag que expandiu em home office. De 20 para 100 na época. Hoje até deve ser um pouco menos. Depois juntei com o Sul, que é outra cultura. É outra coisa, né? Mas eu acho que depois de 6 meses juntos, que agora depois ficou 1 ano mais ou menos isso, até a gente oficializar que juntou, aí juntou mesmo os times, e a gente juntou o produto em janeiro. Então tá em processo. Interessante. Mas já tá muito legal. O melhor mês da história, eu posso falar, né? Porque agora vai sair resultado público aí, foi o mês de março. Então a gente já teve, colocando muita loja de novo, com um novo produto que agora... Tem sistema de pagamento próprio, tem Melhor Envio que é integrado, tem Blink que é da Local Web nativo. E aí, tipo, viu como um produto bom faz uma diferença bizarra, né, cara? Os influencers, qual que era a minha maior dificuldade com influencer? Os melhores influencers de e-commerce não curtiam o produto? Não podiam usar o produto. Hoje eles usam Bag. Faturam centenas de milhares de reais, milhões com Bag. Que animal. E aí agora eu vejo os caras que eu era ídolo, agora eu trago pra ser meu cliente. Mano, muito, muito legal ouvir a história cara, toda. Ó, 2 minutos e eu achei...
Eu só ia falar, mano, que eu acho que você tinha inclusive falado o que eu aprendi, mano. Eu acho que você é muito genuíno, assim, nas coisas que você tá falando, da maneira como você se porta. Eu acho que isso, você realmente, cara, é o que fez você conseguir chegar tão longe, assim, conseguir trazer essa galera toda junto com você. E eu acho que esse é o superpoder dele. A gente sempre faz a pergunta do superpoder, né? É verdade, é verdade. Qual que você acha que eu tô pro superpoder, cara? Do empreendedor, assim, a parada que você acha que é diferencial. Mano, eu acho que é Transparência, assim. de identificar as pessoas boas, conseguir trazer junto pro projeto para que seja bom para elas também. Acho que alinhar o sonho bag com o sonho da pessoa na fase da vida dela, isso eu sempre consegui fazer. E também tentar ajudar ao máximo, seja pessoas internas ou do ecossistema, De forma muito genuína e transparente e sem honesta. querer nada em troca inicial. É um negócio que eu aprendi. Esse é Então já valor pra todo mundo. eu Cara, acho que é um, show de bola. até agradecendo, que é um negócio que eu acho super legal do Ale aí, que o Giga aí, acho que é muito isso pra quem tá vendo, porque sempre quando eu vou lá, eu vejo uma galera muito genuína, assim, de conversar e tal. Às vezes você pega uns caras que são gigantes, né? Os caras que a gente era fã lá, que estão no rolê com a gente, descobre às vezes que é o cara que tá fazendo a empresa, você era fã, e o cara tá lá normal igual você vê que... é só um cara normal, né? É só um cara normal. E são Os caras caras sempre geralmente que perguntam- querem ajudar, né? São caras bons. Os caras que são muito maior do que o que a gente fez, do que a gente captou, do que captou tanto, e é uns caras que estão lá e você conversa, o cara já te dá uma dica, já te faz um contato. Então acho que é um negócio que eu tento ser, acho que ajudou muito o Bag, sabe? Até os Show caras de que bola. saíram, eu tento ajudar a dar o próximo passo. Então, quase vários lá hoje, o D tá no próximo emprego, eu tô ajudando, sei lá, ver se monta negócio, alguma coisa assim do tipo. Cara, Muito legal. eu Já acho vai muito- pra fechar aí, hein? Vou só falar um comentário e aí eu vou fazer uma pergunta e a gente vai fechar. Pode, Gabriel? Dá 5 minutinhos pra nós? Cara, é o seguinte, ó. É isso aí, comentário sobre isso, só que tipo, uma galera chega e pergunta assim, pô, cara, teu irmão deve ser um alienígena, né? Porque meu irmão fez o Brex, tal, que é, porra, uma das maiores empresas aí da história de uns brasileiros. E aí os caras acham que o cara é alienígena. Mas, pô, o René conhece meu irmão, tá ligado? É um cara resenha. Você fica aqui Tranquilo. trocando ideia com ele, tá ligado? Eu sou um cara normal. E, tipo, isso é uma parada foda, que as pessoas querem trabalhar com gente que elas gostam, gente, pô, que elas admiram, mas que também, pô, parece um pouco com elas, vê que é um humano e que inspira elas a ser melhor, que fala assim, pô, eu posso ser como essa pessoa, né, cara, se eu me esforçar bastante. E agora, os últimos minutos, eu vou te dar 2 minutos pra fazer a vendinha da bag ali, olhando pra câmera, vai. Boa. Pessoal, para quem vende produtos físicos, a Bag é uma plataforma de e-commerce que você consegue lá fazer o site com o layout que você quiser, de forma mais bonita. A gente ajuda, inclusive, a achar parceiros, se quiser, que fazem um layout específico para o seu negócio e que você vai ganhar, comparando com qualquer outro concorrente, em velocidade, tem um carregamento hiper rápido, performance para traquear eventos de Facebook, Google e tudo. E melhor que tudo, uma plataforma que você consegue entrar no tamanho que você for e crescer sem ter que ficar trocando de plataforma no meio do caminho, que é uma dor de quem aí tem um e-commerce e está crescendo. Então, vem pra Bag. Então tá indicada a bag aí, galera. Pô, Show! se você tem de produto físico, cara, já começa a usar, para de gastar tempo, para de sofrer com essas plataformas mais ou menos, que só te deixa na mão, que tem atendimento ruim. E, pô, segue com a bag, cara. O Pedrinho aqui, pô, cara visionário, gente boa pra caramba, tá 24 Sangue horas por bom. dia, 7 dias por semana, pensando em como deixar esse produto maravilhoso pra você conseguir vender mais produto físico sem ter dor de cabeça, poder focar Exato. em vender e não na desgraça da plataforma. E ele deve ser o único CEO de empresa de e-commerce, que se você quiser reclamar, tem meu Instagram lá, você pode mandar, eu leio o direct. Então, Já Ah, manda você lê arroba mesmo? aí pra galera skin que the seguir. game. Você já Skin tá, the game. skin você tá vendo, ajuda, mas é tipo, você colocar seu CPF em risco. Então, Bota vamos lá. fala teu arroba aí. @pedro.bag. Inclusive tem até BAGY. Ou você vê a bag me segue lá também. Show de bola, show de Então bola. é isso aí. mano. Valeu, galera. Valeu, Tamo junto. galera. Tamo junto.